A cena de sem abrigo iminente foi uma coisa que me veio à cabeça mesmo de forma natural. Foi a última vez que gravamos aqui o podcast, foi no dia em que eu gravei o sem abrigo iminente. Foi mesmo exatamente nessa tarde, ainda foi na casa antiga. Neste momento estamos a gravar, já estou numa casa nova. Por acaso, de forma engraçada, também acaba o meu contrato de arrendamento daqui a uns meses. Mas desta vez não sei se vou fazer ou não, acho que ainda vou estender o contrato, senão não estou sempre a fazer sem abrigo iminentes, não dá. A continuação é uma série já, estás a ver? Deve ser um especial, uma série. Mas foi uma coisa muito natural, foi literalmente, estava assim a pensar, pô, eu gostava de me despedir desta casa de uma maneira engraçada. Foi a primeira casa que foi mais minha, não é? Tipo, fora se calhar Erasmus, que acabei de viver também uns tempos sozinho, mas foi uma residência e tal. Então eu pensei a mesma coisa de, ei, vou gravar um mini especial, tipo uma coisa de 20 minutos, meia hora, que seja. E quando gravei aquilo, eu pensei, que nome é que lhe voltar a dar? Porque eu não tinha nome. Só que no dia em que gravei, ou melhor, só no dia anterior a ter gravado aquilo, é que eu efetivamente descobri, eu e a minha agora esposa, na altura namorada, que íamos ter uma casa na semana seguinte para viver. Faltava uma semana para termos saído lá, porque isto foi gravado no último fim de semana de abril, e nós em maio já tínhamos de sair da casa, e nós estávamos tipo do género, pronto, ok, vamos voltar para casa dos pais, enquanto não arranjamos outra casa, vou ficar, entre aspas, temporariamente, ia ser um sem-abrigo iminente, tipo, estou quase mesmo, e a expressão veio e eu pensei, opa, é isto. Mal vi a expressão, lembrei-me logo, eu vou estar à porta de casa com uma caixa, vai ser esta capa, e comecei logo a pensar nessas coisas e concretizei a partir daí. O processo foi um bocado esse. Parece que é uma expressão que vai começar a ser utilizada. No momento em que estamos a gravar isto, eu acho que muitas pessoas, consciente ou inconscientemente, estão nesta condição de sem-abrigo iminente. O senhorio, isso que pagas, agora é o dobro. Sim, mas não tenho condições para pagar. Então, amigo, sais e descobres isso. Já tivemos na Assembleia a ser citado Guilherme Duarte, com a música das rendas altas, Gandim, mais especificamente, até do que Guilherme Duarte. É assim, eu não sei se vão citar sem abrigo iminente na Assembleia. Se o fizerem, citem só, não mostrem imagem, é que eu pareço pijama e não é o meu pijama mais bonito. Acho que isso poderia ter tido mais cuidado. Se fosse hoje, gravava com um pijama melhor, sabes? Acho que era. Eu na altura achei que aquele pijama era fixe, não era o mais bonito que eu tenho. Mas Era a pronto. única coisa que mudavas, o pijama. Mas de alguma Não, forma. acho que mudava mais coisas, yeah. Mas isso acho que começava pelo pijama. Casa com a parte do sem-abrigo. Podia ser um contraste engraçado. Apareceres engravatado, tendo como título sem-abrigo Sem iminente. abrigo iminente. Eu gastei as últimas poupanças neste fato. E agora daqui para a frente não sei. Seja como for, eu acho que vai ser uma expressão. Certamente vamos ouvi-la por exemplo, aqui no Algarve. Há T1s a custar 850 por mês, mais despesas. Uma das coisas que eu acho que tenho nesse especial, que falo num dos beats, se não me engano, eu às vezes tenho medo de se falo ou se não falo, porque há certas coisas que também tenho aí, que gravei isto e aquilo, e depois não tenho certeza em qual das é que foi. Eu tenho um beat a brigar com isso, a dizer tipo, as rendas são muito caras, acabo com a punch de até já ter menos uns a 250 euros, em que tens de pagar e dar uma divisão da casa anterior. Isto veio tudo de um lugar verdadeiro, que eu quando andei à procura de casa, essa primeira da qual saí, os preços estavam altíssimos, e eu honestamente, essa casa era espetacular e o preço era super barato, tendo em conta as situações atuais. E mesmo a casa onde estou agora, apesar de pagar mais, acho que é uma situação bastante boa. Na zona onde estou e tudo, gosto bastante. Mas é muito incomportável, por exemplo, ir para o centro do Porto. Neste momento é super difícil. Está tudo nas periferias. Só que as periferias também, acho, a meu ver, também estão muito bem localizadas. Eu estou neste momento numa zona que é Águas Santas, que é quase mais Valongo do que quase Maia, porque estou ali numa fronteira, mesmo entre as duas, mas tenho uma autoestrada à beira, pela Nacional tenho duas ou três maneiras de chegar, por exemplo, quase à zona do Estado do Dragão, onde tu daí, depois tens a A1 e vais para todo o lado, tenho transportes imensos, desde comboio a autocarros, a metro, 5 minutos de carro, se quiserem lá ter. Também acho que as periferias estão melhores e isso também ajuda bastante, mas mesmo essas, as rendas também estão caríssimas. Eu noto muito isso agora na parte de compra. Eu e a minha esposa, o próximo passo agora é comprar casa e é aquela coisa que queres fazer isso para também não continuares a investir numa situação em que é algo que nunca vai ser teu, mas é complicado porque é um passo grande, também tendo em conta o preço que neste momento estão a pedir. Depois estás sempre a ouvir aquela cena, diz vai descer. Não ouvi dizer isso há não sei quanto tempo, não é? Há de acabar por descer. Seja para o ano, seja daqui a 10 anos, seja daqui a 20 anos. Como és de informática, não é preciso ser de informática. É uma realidade que afeta todas as pessoas que gostam, ou pelo menos estão a par dos preços da tecnologia. Compras um computador e até fiz um bom negócio. Passado 6 meses está a metade do preço. Assim, porra, se eu tivesse esperado. As pessoas que vão comprar nesses tempos em que os preços vão baixar 200 mil euros, os preços começam a cair, de repente a mesma casa a 100 mil euros. Enterrei-se. Yeah. De certeza Sim, que os suicídios vão disparar. Pá, suicídio iminente é um Sim, bocado mais chato. sim, Não sim. podemos dizer isso, Roberto, tens de dizer Pois não. unalive, senão somos cortados. Para mim é um cenário que me agrada. Essa palavra em específico
tal como outras, estás num ponto que já, independentemente do contexto, já não o podes utilizar. Viveres num mundo em que a palavra suicídio é banida é fascinante, tendo em conta a realidade. Sim, depois não podes falar, imagina, como é que tu falas sobre o assunto se não podes falar do assunto? Então, tipo, olha, e o Jorge? Nem sabes o que é que aconteceu, Jorge? O que aconteceu ao Jorge? Não sei. E ficávamos todos assim. E é Coitado do isto. Jorge. Ou é na Suécia ou na Noruega que estão a voltar um bocado atrás. Há este acordo tácito entre os países, a maior parte dos países, que não devemos falar de suicídio porque pode eventualmente promover suicídio. É uma ideia perigosa, porque se tu acreditas nisso, então não me podes dizer nada. Há várias ideias que estão aqui à volta. O quê? Tu não podes andar aos tiros num jogo porque depois influenciou os tiros na vida real. É que tu vais por aí, já não Sim. regressas. Isso é uma ideia muito antiga, essa parte É. dos jogos que tu falaste. Pá, eu lembro-me. Eu acho que, imagina, eu sou 97, a minha geração cresceu muito nos anos 2000, digamos assim, não é? Foi aí que, pronto, uma pessoa. Em 2000 tinha 3 anos, foi a partir daí que começaste a ter mais consciência. E E eu foi acho aí que. nesse ano que foi inventado o suicídio. Não sei se. Claramente, sim, é verdade, sim, foi o primeiro. Eles já estavam mortinhos para inventar, mas só depois, mais tarde, é que veio. Mas eu sinto que nós vamos muito com essa cena dos epá, se estás aqui nestes jogos de pistolas, olha que depois na vida real vais pegar numa. Primeiro, não se tão fácil arranjar uma arma. Eu sou de Valongo e mesmo assim não arranjo uma todos os dias. Uma pessoa pode dizer, mas tens uma faca do pão. Mas estás ali, tipo, não dá, não é fixe, não é fixe. Estás mais a barrar a pessoa do que propriamente a assassinar. Mas depois também tinha a ver com. Eu compreendi a perigosidade, não é? Eu lembro-me de ver novelas em que eles tratavam isto, em que uma pessoa dava. Olha, está aqui um miúdo com uma pistola, dava-lhe um tiro porque achava que é, porque nos jogos também via isso. E isso foi um tema muito comum, principalmente em países até como a Austrália e tudo. Lembro-me de haver jogos que eram completamente banidos. Havia um jogo que era o Manhunt, que eu lembro que era da PlayStation 2. Era um jogo, pá, esse jogo era muito maníaco. Eras um gajo supostamente que estavas num manicômio e o objetivo era só o gajo matar a pessoa. Era isto. Também se eu quiser banir um bocado. Mas, por exemplo, Mortal Kombat foi banido em imensos países por causa das questões de violência. E eu acho que aqui é percebo o lado, mas ao mesmo tempo tu não estás a educar bem. Tu, em vez de educar que isto não é uma realidade e que é um jogo, e pá, eu lembro de crescer com estes videojogos. Eu acho que basta a minha geração cresceu muito com videojogos, percebi as diferenças. Quer dizer, tu achas que a vida real é como GTA? Pá, tu acabaste de atropar uma abelha e olhas para o lado e está uma abelha exatamente igual. Nós sabemos que aquilo não são pessoas. Nunca me aconteceu. Se por acaso uma abelha a ser atropada em balão, deu spawn da gêmea. Tipo, não acontece. E por essa ordem de ideias, o Super Mario, como um dos jogos mais célebres, ninguém anda a entrar dentro de canos à procura de moedas. Sim, sim, sim. O Fakir dizia isso. O Fakir tem um bocado todo um texto relacionado com isto dos videojogos. E ele tinha assim, tipo, pá, nunca me aconteceu estar a jogar Super Mario e depois, não, por causa disso, vou começar a andar tipo às cabeçadas aos tijolos a ver se saem moedas. É verdade, não é? Tipo, nunca aconteceu. No entanto, se acreditarmos nesta ideia, que é uma ideia que é manobrada por várias pessoas, os ativistas pegam nesta ideia de uma forma, outros grupos pegam de outra forma, se acreditarmos que a palavra molda o pensamento de outra pessoa, então os videojogos estão num sítio privilegiado. Porque uma coisa é ouvires uma palavra de vez em quando, ou um humorista a dizer Uhum. certas coisas e já estamos a dar o salto. O facto do humorista fazer piada, supondo com violação, vai se tornar violador. Se tu acreditares nisso, o poder do humorista. Tu dizes uma coisa e essa coisa transforma-se à tua frente. Somos uma espécie de Merlin. Estamos na Idade Yeah. Média e estamos a fazer feitiços. Estou a testar 20 minutos de feitiços. No entanto, se acreditarmos nisso, então os jogos é uma realidade onde tu estás mais mergulhado, onde as coisas sucedem, repetem-se. Partindo dessa lógica, os jogos têm muito mais poder com o humorista. Em princípio, atropelas mais pessoas no GTA do que atropelas em piada. Tu não vais fazer 100 piadas sobre atropelos. No Sim, sim. GTA podes atropelar Podes atropelar 100 100 pessoas. pessoas, não parece um número exagerado. E tens um bocado, eu acho que a forma como consegues chegar mais longe, imagina, eu acho que hoje em dia, sem dúvida que também o humor e até especificamente o stand-up está cada vez mais espalhado, não é? Graças a muitos especiais, que agora já nem é só Netflix, é cada vez mais tu vês especiais a aparecer na Amazon Prime, a aparecer na HBO, o pessoal que fica surpreendido, tipo, este gajo tem um especial aqui, eu não sabia. Por exemplo, o Chapéu tem uma relação muito longa com a Netflix, no entanto, há 2 ou 3 especiais dele que até estão na HBO, que eu este dia estava tipo a ver o calendário, estava a ver o cardápio de coisas lá e de repente eu tipo, olha, isto está fixe, tenho de ver este aqui. E apesar de estar agora mais transmitido, um jogo facilmente chega a milhões de pessoas, não é? De forma mais rápida. E é o que tu dizes, é uma experiência muito mais imersiva porque tu participas, não é? Enquanto que tu tens só uma experiência passiva em ouvires o humorista, tu ali tens uma experiência ativa de te envolveres, de julgares. Muitos dos perigos que as pessoas tinham a ver com os videojogos era esse, era tu tomares decisões de... E claro que é assim, de certeza que há pessoas que ficaram maradas por causa de jogos, pronto.
Mas é como tudo, eu acho que qualquer que seja a forma de arte, de discurso, seja ela interativa, seja ela só meramente passiva, como é o stand-up de ouvires, há sempre algo que pode explotar na outra pessoa alguma coisa. Eu sou um bocado daquela opinião de que tu, quando fazes fazer stand-up, tu tens de preocupar em fazer as pessoas rir. Isso é o mais importante, é a única coisa verdadeiramente e completamente importante. As pessoas têm de se rir. Se estás a dizer que estás a fazer stand-up para passar uma mensagem, é do género, ok, mas tu não precisas fazer stand-up para passar uma mensagem. Mesmo enquanto humorista, tu podes perfeitamente ter uma TED Talk, e se é uma TED Talk, não tem de ser uma coisa de humor. Há humoristas que já fizeram TED Talks. E até Que duvido que o stand-up seja o formato ideal para passar uma mensagem. Suaviza um bocado, sabes? Eu acho que às vezes as pessoas sentem um bocado isso. Não suavizas, mas ao mesmo tempo o objetivo é sempre fazer rir, não Sim, é? mas suavizas por Mas um pensar lado. era melhor. Suavizas por um lado, mas de outra forma também crias ambiguidade. A sério ou estou a brincar? Sim, exatamente. Eu tenho também muitas dúvidas que o humor consiga ser o primeiro a dizer seja o que for. Por norma, as mensagens já estão noutros campos, seja na filosofia, seja para quem gosta de religião. Ou seja, o humor nunca é o primeiro a dizer seja o que for. Arranjamos é uma forma muito engraçada de o dizer. Até porque tu precisas que o público já saiba qualquer coisa daquilo que tu estás a dizer. Caso contrário, são duas línguas. Sim, tu vives de contexto, não é? No comer muita coisa, mas sem dúvida que no stand-up tens aquela cena, quando tens aquela piada que às vezes o pessoal não apanha, tu dizes, isto é mais privada. Isso tem a ver com, há um contexto em que toda a gente está presente e que se tu não estás, ok, não vais perceber nada, não te vais rir. E é como te disse, eu acho que a parte de fazer pensar, eu acho que é importante e acho que o stand-up também tem esse poder, sem sombra de dúvidas. E para mim, quando tu és capaz de fazer as duas coisas, é tipo, top, GOAT, está tudo bem para ti, acho bem. Eu acho é que nunca podemos observar o stand-up como, ok, obrigatoriamente tens de fazer pensar. Se fizeres, ainda bem, isso é ótimo. E há muitas questões que acho que tu consegues trazer à baila com o stand-up que são ótimas, mas as pessoas não estão a dar opiniões, elas estão a falar de coisas, têm de fazer rir. Imagina, se não te fizerem rir, mais tenham feito pensar, então na verdade o espetáculo enquanto peça cómica não funcionou. E se tu estás a assumir enquanto peça cómica, tens de fazer as pessoas rir. Isso é o mais importante. E não quer dizer que seja a tua opinião. Sem dúvida que quando tens um stand-up mais pessoal, em que falas mais sobre assuntos que tu percebes e que tens a tua opinião entrelaçada nos teus textos, há coisas que são espetaculares e que podem te fazer pensar mais e que tu notas, do ponto de vista artístico, uma certa coisa que se calhar estás a fazer um texto geral sobre um assunto qualquer, não notas. No entanto, em ambos os casos, se tu estás a apresentar-te enquanto stand-up comedian numa peça de stand-up comedy, tens de fazer rir. Não interessa se é a tua opinião ou não, estás a fazer rir as pessoas. Isso é que as pessoas pagaram um bilhete é para as fazer rir. E às vezes eu sinto que também tens uma mentalidade grande hoje em dia em que, pá, não, se também não fizeres pensar, está mal. E não é bem isso. Acho que tens de fazer rir. Também duvido que seja o formato ideal para fazer pensar. O pensamento exige que pares e voltes atrás. No stand-up é muito difícil fazer isso. Se estás a parar para voltares atrás, mesmo que tenhas uma boa memória, enquanto público guardes tudo o que o comediante está a dizer, o comediante já está noutra. É difícil, a não ser que tenhas um suporte fixo, como na Netflix, e que voltes atrás e consigas ver as entrelinhas. Como é uma coisa ao vivo, é mais difícil ter uma segunda e uma terceira e uma quarta leitura em direto. É mais difícil. E é por isso que, normalmente, o stand-up é sempre uma linguagem muito corrente. Passar a tua piada da forma mais sem atrito possível. Caso contrário, vais perdendo pessoas. No entanto, essa coisa do pensar, eu acho que pode ser entendida de outra forma. Normalmente, quando dizemos que tem que fazer pensar, é como se levantasse um estandarte político, não é? Olha para esta causa, segue este caminho, segue o caminho da luz. No entanto, eu acho que há outra forma de pensar. Não sei se é um grande pensamento no sentido em que as pessoas são iluminadas, mas quando a comédia dá uma guinada, apresenta a fragilidade de determinada lógica, e pode ser uma piada banal. O comediante, ao dizer aquela piada, expõe a lógica habitual, é uma farsa. Tem fragilidades. O público, para rir, não sei até que ponto é que ele está ciente disso, mas ele está a pensar. Porque ele percebeu que a lógica habitual é esta, o comediante fez pouco da lógica e de ele repente, está... nos melhores exemplos, acaba por ser muito falado, mas eu lembro perfeitamente de ser miúdo e de ver isto acontecer. Teve a ver foi quando tinhas Gato Fedorento e tiveste o famoso sketch do É Proibido, mas pode-se fazer. Em que o Ricardo brincou com a cena, na altura, também num assunto muito polémico em Portugal, que era o aborto. Nós estamos a tocar em tudo hoje. Tu agora estamos a dar tudo, Roberto. Mas efetivamente tu tiveste exatamente isso que estavas a dizer. Aborto ainda se pode falar ou não? Pai, não tenho certeza. É na live muito inicial. Pronto, acho que é assim que agora temos de dizer. Mas efetivamente, a forma como o Ricardo
ridicularizou de uma maneira simples. Foi o que tu disseste, é proibido, mas podes fazer. Foi uma coisa muito simples em toda aquela lógica que estava a acontecer. E ainda hoje há gente que atribui uma mudança grande de pensamento e do voto a esse sketch. Pá, eu não sei se foi ou se não foi, lembro-me de ouvir em círculos, até círculos com o meu pai e tudo, e dele a dizer, olha, eu acho genuinamente que o Marcelo culpa o perder disto ou daquilo relacionado com a perspectiva dele ao Ricardo e pela forma como ele falou. Sem dúvida que acho que deve ter havido algumas pessoas que podiam estar na dúvida disto ou daquilo e que se calhar só com sketches com uma frase tão simples que ainda hoje, lá está, ainda se diz, não é proibido, mas podes fazer, um voto num assunto tão importante. Acho que, pela forma como tu disseste, seja, nem foi a cena de pegares naquela lógica e ridicularizaste e simplificaste. Eu acho que a coisa aqui foi, ele simplificou com uma frase, uma lógica super complicada que andava aí. E de repente as pessoas disseram, espera aí, se calhar realmente faz sentido isto ou faz sentido aquilo, se calhar a minha opinião realmente vai ser esta ou aquela. Às vezes as pessoas também se esquecem que ele brinca um bocado com os dois lados. Muita gente pensa na parte do é proibido, mas pode-se fazer, mas também esquecem de outra parte que ele dizia de estou em casa, está a chover, não tenho nada para fazer, vou voltar. E ele também brinca com o outro lado, que as pessoas se queixavam de isto agora vai ser demasiado fácil. Ele bateu um bocado nos dois lados, só que se calhar as pessoas acharam que ele bateu muito, especialmente num. E esse foi o que ficou. Tu tens um beat ou um conjunto de piadas e às vezes o que fica na cabeça do público é só um desabafo após a última punch. Gostei muito quando ele disse agora vou para casa. Isto não faz parte da piada. Disseste aquilo no momento, improvisaste e achaste que fazias bem. Ei pá, não estava nada à espera. E tu nessa situação ouves, não sei se amargurado, se não, mas é o entendimento do público. Não há grande coisa a fazer. A partir daí constroem-se as narrativas. Pois o público às tantas, e olha-me aquilo, adoro o comediante o Rodas. O gajo tem aquela cena do e tu não vai, isso não é bem uma piada, e tu mas não vais interferir, ele vai construindo a narrativa à tua volta. Eu não sei até que ponto é que isso influenciou. A única forma de perceber realmente o poder disso era se tivéssemos assim um poder divino ou tivéssemos acesso a vários universos. E o único fator que mudou era não haver sketch, exatamente igual sem o sketch. E tu percebias o efeito. Às tantas, olha, é igual. O resultado é diametralmente oposto. Se a única coisa que mudou a ausência de sketch e o resultado foi para o outro lado, epá, isto é uma importância do cara assim. Seria engraçado apresentar o resultado ao Ricardo. Olha, tu estás a dizer que não tem poder nenhum, mas afinal... e acredito que tenha tido de alguma forma influência. Eu lembro-me... eu lembro-me de olhar, ser miúdo, de olhar à volta e ver tipo o meu pai, os amigos do meu pai... E todos eles, a partir do momento que houve aquele sketch, ninguém falava de outra coisa. E sempre que vinha à baila toda a discussão sobre o referendo, havia sempre alguém que dizia, mas não se esqueça, é proibido, mas pode-se fazer. Estava sempre na cabeça. Como é que eu posso dizer isto de forma mais ou menos racional? Há de ter influenciado, mas só que ninguém está habilitado a dizer quanto é que influenciou. Sim, sem dúvida, isso é verdade. Coisas à volta da política, seja cá, seja nos Estados Unidos. Temos vários contra-exemplos. A maioria das pessoas que ia votar num sentido já o iam fazer. Só que lhes faltava uma espécie de slogan. Uma espécie de mini narrativa a que se agarrar. E então viram aquilo. A experiência, a minha experiência e a tua certamente, é que é muito difícil mudar o trajeto de uma pessoa. Se a pessoa pensa assim, por muitos argumentos que possas apresentar, é muito difícil a pessoa ir para o outro lado. Quase impossível. E à medida que envelheces percebes que é cada vez mais difícil. Mesmo que a pessoa às vezes diga sim, depois na prática vai fazer aquilo que já pensava. As pessoas mais ou menos sabiam para onde é que iam, mas faltava-lhe ali uma musiquinha, uma catchphrase, um soundbite e agarraram aquilo. Aquilo que se vê muitas vezes na internet. Eu não sou o único a pensar isto. Ok, já falámos de aborto. Mas os temas que eu tinha para trazer hoje, está aqui mais um, dito, estamos bem. Concluindo com o suicídio, o que é que, eu agora não sei precisar, sei que a SOS e a Noruega estão a fazer precisamente o contrário. É falar sobre o tema. Não é pelo facto de não falar de suicídio, estão a morrer pessoas que nem tordos, na Europa e no mundo. Não é pelo facto de não falarmos que as coisas não acontecem. Quanto a mim, parece-me uma postura adulta. Não falar nas coisas parece-me sempre uma coisa... Eu já disse isto aqui várias vezes. Durante a pandemia, o Sr. Trump... A forma mais fácil de combater a Covid é não falar nela. Se não falarmos nela, ela não existe. E na altura toda a gente... Ih, o burro do caraças, estúpido do caraças. Passados uns meses estava o gajo da Iniciativa Liberal a dizer exatamente a mesma coisa. Ou seja, a ideia levou uns meses a atravessar o Oceano Atlântico. Cada vez mais vejo este tipo de ideia. Este problema é maçudo. Não vamos falar nele, porque assim ele não existe. Eu sinto que é descer uns degraus na discussão. Mais fácil, estás a ver? Eu acho que torna muito aquela ideia de o que tu não vês não existe, sabes? Eu lembro-me de ser mais miúdo de uma vez aconteceu uma situação que era, estava tipo a transportar uma cena na faculdade, estava tipo a levar uma coisa que nós temos que é tipo uma espécie de um penico
quando uma pessoa está em cenas até relacionadas com praxe e tudo, tem essas coisas. Então eu, para proteger, achei que ia meter a capa por cima, pronto, não se vê. E houve um rapaz que decide tipo, dar-me um chute, mas um chute tipo devagarinho, aquele tipo, e eu, está-se bem, só que acertou no penico e não aconteceu nada. Ele assim, ui, eu não posso, estás a brincar, isso é gravíssimo. E depois tentou fazer aqueles joguinhos de tens de ter mais cuidado e tal, e eu todo género, bro, então tu é que tomaste a iniciativa e agora estás a culpa é minha. Ele disse assim, mas tens de perceber que o que não se vê não existe. Eu fiquei tipo, pronto, está bem, se calhar vou só à minha vida, então, que tu és um nabo. Também torna tudo muito mais fácil. É um bocado uma expressão que eu gosto muito, que é empurrar o problema para a frente com a barriga. Essa ideia está na raiz de muitos problemas atuais. O que não está à tua frente ou o que não se vê não existe. Isto é uma ideia que teve importância durante vários séculos. Mas assim que a ciência começou a ganhar força, além daquelas coisas que vemos, há coisas que não vemos. Lá para o alto, seja pequenitas. Por acaso essa estou a ver. Estou a ver. Estás a ver? Esta gata, estás a ver que ela, efetivamente... Que também aparece no teu podcast. Também aparece no podcast. Aliás, ela eu acho que é mais a estrela do meu podcast do que necessariamente eu. No vídeo em que ela apareceu, foi o vídeo que bateu mais de todos os vídeos que eu pus até agora, mas bateu tipo 7 vezes mais, quase. Estás a pensar em coisas e de repente aparece um gato ou uma gata, já toma conta de tudo, não é? Assim, fogo. Já foi tudo. Uma cena era aparecer, sei lá, um leopardo das neves na tua casa. Ok, não estou habituado a ver um leopardo das neves enquanto um gajo está num podcast. Agora um gato. Um gato é uma coisa normal. Tipo, era um gato numa casa, um animal doméstico, que estranho. Se há coisa que está documentada em vídeo na internet, são gatos. Isso é verdade. Muito mais do que os cães. Os gatos ocupam o Hall of Fame da internet de uma maneira única. E parece sempre suscitar surpresa, não é? Ih, deixa lá ver o que é que o gato faz. O humorista repete uma piada. Já estou farto de ver, não é? Já estou farto de ver. Eu tenho aqui algumas coisinhas que eu tenho testado agora nos últimos episódios. Vamos supor sempre, isto se tivesse um segmento, seria mais ou menos como a suspensão da descrença. Tens de acreditar em tudo o que eu digo, supostamente são leis que existem, até porque algumas existem, outras não te posso dar 100% de certeza. Para reagir a estas leis, acho que a maior parte delas são dos Estados Unidos. Massachusetts, nem vou repetir porque Não vale a pena, eu também não ia lá. não é permitido sair do avião em voo. Ok, faz muito sentido. Acho que por acaso costuma até ser útil, digo, nunca me aconteceu a meio ir parar porque a casa bem do avião estava cheia, estás a ver? Tipo, olha, faz favor, deixa-me só. Mas boa cena. Deve ter havido uma quantidade enorme de pessoas a querer sair do avião em pleno voo. Pá, eu acredito, há situações muito caricatas e há pessoas que pedem coisas muito estranhas. Eu, por acaso, a nível de coisas em aviões, a única situação mais estranha que tive foi comigo próprio. Foi uma vez, comecei a sentir mal a meio de um voo e era na Ryanair. Estava eu e tal, o meu pai, disse, estou-me a sentir um bocadinho mal e tal. E a senhora da Ryanair veio perguntar, está tudo bem? E o meu pai, ele está-se a sentir um bocado mal. Eu, pronto, eles pegaram em mim e meteram-me, tipo, tinham assentos vazios, pediram-se pessoas para se levantar, eu deitei-me. E o meu pai disse assim, eu vou buscar ali uma água com açúcar. Eu disse, não, pai. E ele, porquê? Eu disse, porque isto é Ryanair, até essa coisa deve-se pagar. E não foi preciso. Mas efetivamente foi a única coisa mais caricata que tive num voo. Mas acredito piamente que haja malta que está com a coisa de não, isto se eu preciso, se alguém até tiver pior, isto também dá para parar. E que eles tiveram mesmo de fazer essa lei. Essa é daquelas que eu acreditava que existia mesmo. Eu estou a imaginar naquelas situações em que estás no avião e estão 2 ou 3, ou basta um bebê a guinchar durante o voo todo, e tu estás a pensar, será que esta lei abarca os bebés? Será que não podemos jogar um bebê em pleno voo? E às tantas vais perguntar... Olhas para baixo e diz, espera aí, está água, ele sobrevive. Toda a gente sabe, um gajo aprendeu dos jogos, não é? Que se atiras, podes vir de maior distância do mundo, mas se caís na água, safas-te. Casa com uma coisa que a gente há pouco disse, é daquelas... Em New Jersey é ilegal fumar em lugares onde é proibido fumar. Não sei se queres que eu repita. Não, pá, acho que portanto, é proibido fumar em locais onde é proibido fumar. Isto também é assim, sabes que em New Jersey eles são muito fãs de pleonasmos. Eu acho que é um bocado por aí, sabes? Aquela inteligência característica dos americanos. Foi preciso fazer uma lei desta forma, caso contrário, o quê? Só dizia que era proibido fumar. E isso é muito reafirmar bem a minha certeza, que isto assim não sabia. É proibido fumar em sítios em que é proibido fumar. Então, peraí, então será que há sítios em que é proibido fumar, mas em que se pode fumar? É que tu agora, do nada, criaste todo um plot twist aqui. E de repente, há um gajo que diz, não, se não me avisam 2 vezes, eu fumo. Que eu, à primeira eu desconfio, só à segunda é que eu digo, não, por acaso aqui realmente não faz sentido fumar. E será que isto é aplicável a todas as leis? É proibido matar.
É só Mas- proibido matar onde é proibido matar. Exato. Aqui pode-se matar à vontade. New Jersey é uma cidade. Eu sinto que toda a parte americana tens aquela cena muito confusa. Tens, ok, tu não tens bem isso em Portugal, não é? Ok, tens os distritos, tens os concelhos, sendo tudo um bocado daquela aura, não é? Se vais ao Porto, tudo é mais ou menos Porto, não é? A partir do momento que estás no distrito, tens sítios um bocado diferentes, mas tens aquela aura de estás no Porto. Tu vais a Nova York e depois estás tipo em New Jersey ou estás em Brooklyn e sentes que é muito diferente entre elas, apesar de, em teoria, se tivesse dizer o que é o distrito disto, era Nova York. Mas as coisas já são bué diferentes. Entre elas, tipo, Manhattan e depois tens, pá, já. E se calhar também vem daí. Se calhar há sítios em New Jersey que é tipo, não, aqui é mesmo proibido. Mas só os outros sítios, nós estamos só na brincadeira. Isto sabe também, nós aqui as leis é de Estado para Estado, nós também não queremos ser assim tão más pessoas. Também não podes alegar no tribunal o desconhecimento da lei, não é por isso que te safas. Mas certamente alguém já deu essa resposta. Epá, eu não percebo nada de geografia. Eu não sei em que estado é que estou. Certamente acontece alguém que tem uma casa na fronteira entre dois estados. E tu, há parte da casa em que podes fumar e há outra parte que não podes. Mas quem é que controla isso? Sabes que, na verdade, alegar geografia para te safares é uma coisa muito tuga. Eu sinto que, em situações muito específicas, que é o que é, nos transportes públicos estrangeiros. Tuga que é tuga, o que é que faz? Tu genericamente aqui, e já acontece muito, penso que Lisboa é mais parecida até nisso com outros sítios, em que tens a cena, tens de picar para entrar no próprio metro. No Porto não é tanto isso, é tu validas, mas é tudo livre acesso. Portanto, há sempre aquela possibilidade de tu, sem teres de saltar nada, não é? Conseguires entrar no metro sem picares nada, sem validares nada, etc. Lá fora tens muitos destes sistemas, portanto o pessoal acaba por ter de comprar e tem, mas também tens, principalmente em cidades onde há trams, que para nós, principalmente aqui no Porto, é tipo é um metro, mas ao ar livre, porque nós temos uma secção enorme ao ar livre. O que funciona muito aí, eu lembro que isso acontecia quando eu estava de Erasmus em Zagreb. Estava tudo contente na Croácia e o que me disseram foi: olha, os transportes são bem baratos. E eram. E, principalmente quando era estudante, o andante era super barato. E imagina, alegadamente, eu não estou a dizer que fiz isto, mas alegadamente, o que me aconselharam a fazer foi: olha, tu compras um bilhete e aquilo é em papel e tu, quando entras, validas, mas tu não chegas a validar. E o que acontece é: se por acaso aparecer um pica que nunca aparece, mas se aparecer, tu começas a falar em português e começas a dizer muito alto: eu não sei que eu não sou aqui da terra. E pode ser que eles dizem: você tem de validar. E eu, é que eu não sei como é que isto funciona. E já mudas para inglês, que é para eles também perceberem tudo. És parvo, não é estúpido. Assim no meio, consegues alegar geografia, que é, eu não sou daqui, eu também na verdade não sei como é que isto funciona, mas sabes. Estás a tentar usar um ECA português. E eu sinto que isto acontece, bué de vez em... Tu não fazes isso aqui, por exemplo, se tu tentas fazer isso aqui, com os autocarros, não funciona. A mim já me aconteceu eu não ter validado, sem querer, porque passei, ouvi um som, e provavelmente foi o som da pessoa atrás de mim, e eu não reparei que a máquina deu uma cena qualquer estranha, e eu siga, estava com sono, eu queria ir dormir. Será que alguém te sabotou? Fez o som da máquina? Só para Olha, te eu estava lixar? tipo, há um vilão enorme nos SCP neste momento aqui no Porto. Aquela O junção, objetivo sabes? dele é só lixar pessoas dessa forma. Sim, o gajo antigamente era da Valonguense e estava também na Gondomarense, que agora juntou-se, que acho que agora é a única, uma coisa assim, e ele anda a fazer judiarias por SCCP fora agora. Mas lembro perfeitamente, imagina, eu tinha a viagem comprada e eu disse: olha, está aqui, eu posso ir ali validar, não tem problema nenhum. E mesmo assim passaram multa. Porquê? Porque eu não posso alegar geografia nem estupidez na minha própria terra, mas posso alegar se estiver na Croácia. Isto chegou a acontecer. Eu lembro-me de ver amigos meus que apareceu o Pica e eles começaram com isto e funcionou perfeitamente. E na vez seguinte eles voltaram a comprar um bilhete e andaram mais 3 meses assim. Eu não, eu fico aqui em recorde, eu era incapaz, nunca na vida, eu nunca faria isso. Mas isso só funciona com portugueses? Eu acho que não funciona só com portugueses, mas É isto é porque uma cena muito tuga de se fazer. se descobríssemos que só funciona com portugueses, é a Croácia e os outros países que têm uma espécie de almanaque. Epá, se for um português, coitado, eles são assim mais. Deixa eu estar. Eles já sofrem tanto, ou são mais pouquinhos da cabeça. Pá, é deixá-los. Essa ideia contraria outra ideia feita que é o conhecimento é poder. Nessa aí, o desconhecimento é poder. Sim. Se tu alegasses realmente as coisas como são, o que fez não faz sentido. Aqui conhecimento é poder, ou seja, tu na verdade sabes como se faz. Ou seja, o conhecimento aqui é aplicado à manha. Pois é isso, é tu usas isto para a manha de, ok, eu sei que se tenho de validar ali, mas o que eu vou fazer é, ok, eu sei que este bilhete não tem validade, e se, como já me disseram, que se eu fizer assim mais ou menos de parvo, que eles dizem, estrangeiro, coitado, não sabia, que também não sabe ler o nosso alfabeto, que metade às vezes é cirílico. Por acaso, na Croácia não é tanto, na Bulgária é, tipo, é uma experiência completamente diferente. Mas um gajo chafa-se aí no meio e acho isso muito giro. Mas sinto que isso é muito tuga, pá. Isso é uma experiência que nós tentamos fazer muito. Nós somos um país lindo em pequenas aldrabices. Tentamos não fazer mal a ninguém. A Chico Espertice pode ser aplicada em qualquer país. Qualquer uma das outras coisas, sei lá, o fado. Certamente há países que não conhecem fado ou se ouviram não gostam.
Cristiano Ronaldo já é mais difícil, toda a gente já... Mas Sim, é qualquer coisa que... é muito universal, é. É claro que são sempre caricaturas. Daquilo que se diz, por exemplo, dos países nórdicos, é que eles nem sabem bem o que é chique espertice, porque eles estão habituados a viver de outra forma. Sim, muito diretos, sabes? Pronto, só disso, são muito frios. São diretos, sabes? Eu senti, por exemplo, isso no sentido. Às vezes perguntar, mas as pessoas lá são simpáticas. E aquilo que eu dizia é: são. Imagina, são simpáticas isto. É género. Elas são muito prestáveis, mas não são simpáticas a fazê-lo. Eu lembro perfeitamente, ou, por exemplo, uma situação em que nem fui eu a tentar uma chique espertice. Eu estava numa residência e os meus pais foram lá visitar-me. Eu andava a falar há meses que as cantinas de lá da residência eram incríveis. E eram, eu lembro, eu chegava a comer por 57 cêntimos, eu lembro como uma refeição foi 57 cêntimos. Portanto, eu nunca cozinhava, a cozinha realmente era má e não compensava, era tão mais barato. E além disso, ao contrário daquilo que eu estava habituado em Portugal, a cantina lá era muito boa, tipo, pratos incríveis, era fácil e depois também era engraçado porque eles tinham toda uma cultura em que tanto chá como, por exemplo, galão. Ao almoço ou ao jantar, para eles era uma cena também, então também era engraçado envolver um bocado isso. E eu pagava o preço de estudante, também era tão barato que era o preço de estudante. A senhora lá da fila apercebeu-se que aquelas pessoas eram os meus pais e ela não me conhecia bem. Aquilo, eu estava há 2 meses, mas não interagia com elas. Era só tipo, boa tarde, do Bardano, que o gajo começava, do Bardano, a tentar dizer bom dia ou o que é, e pagar. Mas ela virou-se para mim, apontou para o cartão, veio-lhe dar, e ela passou nas 4 refeições. Género, pronto, vai tudo. Isto aqui vai ficar tudo barato. E ela não tinha necessidade nenhuma de fazer isto. Mas fê-lo com um sorriso na cara, nunca na vida. Sempre com aquela cara de pá, estou aqui, mas é prestável. Não são simpáticos, entre aspas, a fazê-los. Mas isto, se tu visse, se calhar, nós estamos sempre habituados a dizer, porque eles são muito frios. Eles são prestáveis, só que estão mais habituados a fazê-lo, se calhar, com uma expressão mais carrancuda e são mais diretos. Eu acho que estas cenas são muito diretos aos assuntos. São pessoas que vão logo fazer as coisas e não estão cá com florzinhas, digamos assim, ou com forrobodós, que é uma expressão que eu gosto muito, à volta para tentar fazer alguma coisa. Se calhar a culpa é nossa, nós é que elevamos a simpatia e se calhar a simpatia muitas vezes oculta uma manha. Seja o português, seja o brasileiro. Uma pessoa muito simpática normalmente está a selo para ocultar qualquer coisa. Sim, muitas das vezes é. Somos aquele povo que usamos a simpatia como uma definição, não é? Estamos sempre, os estrangeiros quando vêm cá dizem sempre nós somos muito simpáticos. Pomos a simpatia num patamar muito alto, mas também somos o povo que depois diz a frase, quando as mãos é grande o povo desconfia. Nós somos antagónicos na forma também de nos definirmos, que é uma coisa que eu acho que é lindo. Eu adoro tuguês, tudo que seja coisas de tuguês. E se calhar é daquelas coisas que nos define mesmo até ao osso. Se abrisse um livro de provérbios, aqueles grossos em que tem supostamente quase todos, tu encontras um provérbio para uma situação, se andares mais um bocadinho, encontras para a situação inversa. O português é um bicho que se adapta. Se pensássemos numa savana ou num habitat selvagem, não é um leão. O português não é um leão. Mas é um animal que se safa. Que se for preciso, se o leão vir como uma presa, ele negocia. Calma lá, não vês ali a Sim. zebra? Estás-me a ver as coxas daquela zebra? Exato. Olhem para aquilo. Comes muito melhor. Que animal da savana seria o tuga? Isso é uma... Primeiro, eu não conheço assim tantos animais da savana. Mas vamos expandir, vá à floresta, barra não sei o quê. Animais selvagens. Temos aquele meio camaleão, no sentido Sim, adaptativo, mas sim, mas não acho que somos super sim. povo adaptável, não é? Não, Porque não, nós também não. temos muito a nossa cena. Sim, temos uns E limites, gostamos de né? impingi-la. É isso. Se calhar, se nós fôssemos um camaleão, éramos um camaleão resingão. Mudávamos de cor, mas eu vou mudar para vermelho, mas é contra a minha vontade. Exato, eu nem queria, estão a perceber? Só por causa disso, olha, isto aqui até é bordeaux. Para vocês também acalmarem um bocadinho. Ou grená, também eu nunca percebi se isto é uma cor ou não. Mas eu lembro de ser miúdo e a minha mãe dizia: esse casaco é grená. E eu, grená? E ela, grená. E eu adorei a expressão. Então, É acho que um daquelas, camaleão resingão é muito bom. daquelas piadas batidas, mas é batido, é um lugar comum, mas acho que tem que há uma verdade. O heterossexual sabe muito menos cores que um homossexual, não há dúvidas. Quanto mais homossexual fores, mais as cores se desdobram noutras cores. Um heterossexual mesmo à séria sabe que só de 3 ou 4 cores. E há uns que é só preto e branco. Eu sou tão macho que o mundo para mim é preto e branco. Exato, eu só uso duas cores, é preto e branco, como me engano, percebem? É só preto. Eu enquanto informático, eu digo sempre: eu só conheço RGB, pá. RGB e hexadecimal com sorte, percebem? Pá, se mesmo falar com códigozinhos, pá, estás à vontade. Com FFFFF, maravilha. Bota-me esse hexadecimal. Pensar assim num animal, ok, acho que o camaleão, se fosse assim, um camaleão especial, se fosse um camaleão que falasse e que resingasse, contrariava até a sua característica. Quando muda é para se camuflar. Mas só camuflar, fizesse alarde de que se está a camuflar, estragava um bocado a razão de ser. O gajo camufla-se com uma cor de uma envolvente. Um mosquito,
Pá, eu estou a ver um tronco a falar. Se calhar vou sair daqui. Com um bom Tuga, imagina, esse camaleão um dia ia ter de emigrar e o que ia acontecer é que ele camuflava-se, mas também ia ter o símbolo da Federação Portuguesa na pele, sabes? Porque há coisas, pode ser um camaleão, mas continua a ser um imigra. Portanto, há coisas que não vão mudar, é um imigra Tuga, é um imigra Tuga. E isso acho que era muito por aí. Estava a pensar, mais animais que uma pessoa pudesse pôr, também assim do nada não estou a ver. É demasiado elogioso para o Tuga, o polvo. O polvo é um Também animal tens a muito. parte de camuflar, yeah, Sim, também mas é tem. muito inteligente, pá. Esse aí adapta-se de todas as formas e feitios. Começaste com o polvo e depois acabas, não, se calhar somos uma pota. Se calhar é pota, pota é melhor. Há um pássaro que eu gosto muito, até pelo nome, que é a pega rabuda. Ahm, qual é a característica dela, além de ter um nome fantástico? É atraída por coisas brilhantes. Ok. Ahm, seja vidros, seja moedas, seja. Se ela vir coisas brilhantes, vai lá e rouba. Acho que isso pode ser um bocado à tuga. Adoro ver aquelas coisas que é, estás no meio da autoestrada, há um fogo que está no caraças. De repente há três ou quatro carros que começam a parar só para ver o fogo. Que é um momento fato em que tu passas, tipo, tu passaste, viste, está feito, mas eles pararam para ver melhor e depois comentar com pessoas que também não conhecem lá nenhum. Olha, já viste aquilo, realmente aquele fogo está uma coisa. Portanto, se calhar seria muito por aí. Colada a essa história, se for um desastre automóvel, há sempre pessoas que não sei se têm ali uma ligação com a CMTV, conseguem chegar logo ali, é um bocado estranho, e depois da segunda leva ou a terceira leva de pessoas, tu perguntas àquelas pessoas que já lá estão, o que é que Uhum. aconteceu? E nunca há uma situação em que a pessoa, as primeiras pessoas que lá estão, "Epá, ainda não sei." A pessoa sabe sempre o que é que aconteceu. Como se ela esteve lá, estudou isso, porque ela tirou um curso de investigação jornalística da hora e sabe perfeitamente o que é que aconteceu. Ela chegou um minuto Tudo antes. inventa muito também, não é? A equipa de desencarceramento chegou, a própria equipa ainda não sabe com aquilo que vai lidar. Mas Sim, aquela mas já. pessoa já sabe. Ó, Sr. Antunes, você que já está aqui há 10 minutos, você sabe qual é que é a melhor forma de abrir aqui este veículo? Olha, por acaso eu tinha um primo que veio da França que ele era muito bom com estas coisas. E não por cima, eu acho que também tens, é uma tradição disto, que faz com que haja certas frases que são sempre usadas, mesmo sem querer. Uma das melhores frases que ainda hoje usamos é: Ah, pá, mas ele até parecia boa pessoa, ele era tão calminho, dizia bom dia, boa tarde quando passava na rua. Eu gosto muito sempre disso, que não deixa de provavelmente ser verdade, Sim, não deixa de ser isso bem de um lugar de verdade, mas caracteriza acontece mesmo o quase português. sempre. Quando há o fosso entre gerações mais novas e mais velhas, cada um tem as suas manias e vemos os velhos como uma coisa, os velhos veem os novos como outra, mas à medida que envelhecemos percebemos, houve aqui uma transição e estamos a ganhar os vícios dos velhos. Grande parte vamos ganhá-los. Isso tu disseste, eu acho que a educação e a simpatia é como se fosse o pináculo do ser humano. O gajo disse-me bom dia, pô, boa pessoa. Está bem que deu de navalhadas naqueles três putos, mas disse-me bom dia, não é? E é por isso que é muito fácil enganar velhos. Velhos mais deslocalizados, em montes, aparece lá um gajo bem falante, diz bom dia. Então, mas ele disse-me bom dia, quando dei por ele estava-me a roubar tudo. Portugal é, eu acho que é o paraíso dos espiões. Se calhar está nos antípodas, na Rússia, é muito difícil ser espião, porque é um povo Sim. que está desconfiado, ainda para mais com o presidente que está, ao mínimo, epá, o gajo arqueou a sobrancelha, se calhar vou matá-lo. Já sabe demais Portugal, desde que digas bom dia, belo sítio para ser para ser espião. espião. O próximo James Bond, o próximo filme da saga, podia ser em Portugal. Acho que era bonito. Não sei se já houve algum que foi passado cá, ou alguma parte, também desconheço, mas era muito engraçado ser um espião português. Se fosse há uns anos, diria que é descabido. Está bem que mantém relação, mas seja como for, a Velocidade Furiosa já foi Já veio gravado. cá. Ou seja, já não Yeah. é tão distante. Sim. Mas o que tu estás à procura é de uma espécie de James Bond versão portuguesa em que teria que ter os tiques de um português. O gajo que dizia o meu nome é Kim Joaquim, tinha de começar sempre por uma coisa desse género, tinha de ser sempre. Não podia conduzir um Aston Martin, For tinha de Fiesta. conduzir um Ford Fiesta podia ser, mas usado. Não, ou então era um Seat Ibiza, mas aqui voltamos para a Velocidade Furiosa, voltamos Yeah. para o tuning. Não dava, era muito Podia complicado. ser um Seat Ibiza, mas não passava dos 120, que é para não. Apesar de tudo, mas ele sabia onde é que estavam os radares também. Yeah, E tu, yeah. mas que é? O que é que o carro tem? É uma cena especial, não usa o Waze só. Que é a Tuga, é barato, tem de ser, é o Mas Waze que isso é de seria graça. engraçado, supondo que era um Seat Ibiza equipado. Ultra equipado. Isto aqui parece um contrassenso. Um Seat Ibiza, o último grito da Puta que tecnologia. piada. Exato. E depois podias fazer tudo e mais alguma coisa. Mas cuidado com os radares, não é? Cuidado com as Sim. multas, não é? Eu tenho aqui mísseis que valem milhões, mas cuidado com os radares. O gajo, pá, podia ter 31 armas lá dentro, super mísseis isto, mas de nada era parado numa operação stop e ele assim, então amiga, então você não tem o seguro em dia. Então você dei-me um carro cheio de coisas, pode explodir a qualquer momento e não está com o seguro em dia, sinceramente. Ou pior, tinha de parar por causa da via verde.
O gajo tinha tudo, mas para poupar não tinha a coisinha da via verde, então tinha sempre de andar a parar em perseguições de alta velocidade. Ele, espera aí, que o outro tem via verde, mas eu não quero apanhar multa em casa, deixem-me primeiro parar num pórtico, agora paguei à mão e agora siga. Sim, senhor, podemos continuar esta perseguição de alta velocidade. Ele ia impedir qualquer coisa, ficava preso no trânsito. O mal vencia porque o gajo ficou preso no trânsito. Quando o gajo chegava lá, não, o gajo já matou quem tinha que matar. Ok, cheguei atrasado. Isto nunca acontece em filme nenhum, que atenção, não é só português, é na vida real. Cidades como Londres e Nova Iorque são cidades com um trânsito horrível e está sempre livre. Ninguém, é impressionante. E o bom chega sempre a horas. Sempre em cima, até o vilão podia fazer um compasso de espera. Bom, já agora espero mais um bocado, não é? E o gajo nunca aparecia. Pô, tenho que despachar isto. Eu nem queria dizer à vítima, a ideia era não te matar. Mas o gajo, eu também não posso sair aqui o resto do dia. Será que aqueles filmes do género do Scary Movie, que são paródias de outros filmes, será que não satirizaram já esse lado? Eu não me recordo. Talvez em parte, eu acho que em parte já, mas a cena do trânsito não sei por acaso. É uma das coisas mais mundanas que temos e das coisas que mais me irrita pessoalmente. Eu fico genuinamente chateado quando apanho trânsito. É tempo completamente perdido, a meu ver. É isto que eu faço em 5 minutos está-me a demorar 20 e eu fico exaltado. Genuinamente, odeio trânsito com todo o meu ser. Toda a gente odeia trânsito. Acho que não há ninguém que fique, ai que bom, estou a adorar. Para casa é um dos meus passatempos, é vir aqui para cima É daquelas frases muito engraçadas da família. Eu odeio cemitérios. Quando alguém diz o contrário, É que é estranho. Eu não gosto de hospitais. Também, em princípio, Ninguém gosta muito. nem os médicos atuais gostam. Ninguém gosta dos hospitais. Ninguém gosta dos hospitais. Não pensando em Portugal, no caso de estradas bem construídas, mas noutros países, supondo que investiram tudo a nível de engenharia, toda a tecnologia, são sítios onde, teoricamente, consegues deslocar a uma velocidade, depende das leis de cada país, de um sítio A para um sítio B. Depois, na prática, onde consegues mexer. Muitas pessoas envolvidas, vamos dar vazão ao trânsito, depois, na prática, está tudo entupido. Gastaram-se milhões, milhões e milhões, e agora estão pequenos bloquinhos de chapa, cada um no seu carro a cultivar a sua raiva. Tu saíste budista de casa, estás a meio do percurso, Já não dá. já estás a Queres pensar matar em toda a matar pessoas, gente, né? O telemóvel do Isis, que eu listo-me já. Não? Foi assim, muito pessoal ou seja, de Foi vários isso. países, foi isso. Bem vistas as coisas, tem muita coisa mal, o Iraque e o Afeganistão. Mas a nível de trânsito, Estão muito melhores. Ou seja, se calhar funciona. Malta, nós não estamos a dizer para se alinharem o terrorismo, mas que não há trânsito, não há. Eles chegam aos sítios que querem. nos Estados Unidos também é contrastante. Há sítios onde não há nada e depois há sítios Depois há de grande densidade. completamente apinhados. É muito. Eu senti, eu em Nova Iorque senti muito isso. Foi o único sítio dos Estados Unidos que fui até agora. Foi daquelas viagenzinhas de sonho. Gostava de voltar a ir lá outra vez, porque eu também senti o contraste com Londres. Eu Londres já fui 2 vezes. Fui uma ano passado com a minha esposa e fui uma há pá, aí 5 ou 6 anos. Nem sei se era preciso passaporte até. Acho que nem sei se o Brexit já tinha sido. A pica da Croácia estava aí. Sim. E senti a diferença pessoal do gosto pelo stand-up, de mudar a minha forma de abordar também as coisas, de ok, eu gosto de stand-up, então vai haver aqui coisas que eu sei que em Londres vou procurar, então já quero ir à Comedy Store, já acabei por não conseguir outros sítios, mas procurei mais spots para ver stand-up, que é uma coisa que faço mais agora. E, por exemplo, agora se fosse a Nova Iorque, era uma das coisas que queria fazer, era no meio daquele trânsito todo, dizer ok, mas esta avenida assim, eu sei que tem este spot de stand-up, eu quero ir ver. Isso aconteceu, por exemplo, ainda agora em Praga. Eu em Praga fui lá e não só fui ver, como atuei de uma maneira completamente aleatória, em que foi um open mic daqueles mesmo, pá, completamente puros de, eles diziam lá, chega cá às 7, o espetáculo começa às 8, às 8h30, eu tinha um autocarro às 10 e eu pensei, se calhar não dá, mas pronto, vou aparecer. Cheguei lá e aquilo, tinhas um papel que era só escrever o nome, e eu olhei para o papel e estava bué da gente. E eu, não deve dar, perguntei ao gajo que era o host e eu disse, olha, como é que isto funciona? E ele tipo, acho que aqui o teu nome. Até eu pegar e fazer o alinhamento, vale tudo. E eu, está-se bem. Nessa noite eram 22 comediantes. No entanto, ele me mete 4 minutos a cada um e o malta cumpre, que o pessoal está em cima mesmo. E agora dizias 15 deles portugueses, porque não arranjaram espaço para atuar em Portugal, foram E andando. foram todos para lá. Na verdade, fizemos todo um solo em português nessa noite. Uma coisa engraçada foi ver um comedy club que, apesar de ser em Praga, fala-se tudo menos checo. Era completamente uma cena de inglês. E tu notavas, mesmo na programação dos gajos, eles são capazes de ter uma outra noite em checo, mas tem muitas noites em inglês. E tens muitos comediantes que fazem pequenas tours cá na Europa, que aproveitam e vão lá testar material, vão lá até fazer espetáculos maiores. Foi uma experiência muito engraçada, porque eu não contava também com isso. Aliás, eu saio de lá, faço 4 minutos. Eu fui com o gajo, ele disse-me, olha, vais na primeira parte, então, porque depois tens de ir embora, não é? Eu disse, exato. Ele, pronto, na boa, mano.
só super simpático, tudo bem, fiz os meus 4 minutinhos, e depois comecei a pensar, ei, será que consigo fazer isto nas próximas cidades? Eu não fui a Colónia e Estocolmo, e depois andei à procura. E por acaso, devido a falha de dias, imagina, eu fui para a Colónia no sábado e só tinha no domingo e eu já não estava lá no domingo. Se não, dá para fazer. E notei que se calhar há um mini mercado de stand-up underground. Tu, na verdade, se bem alinhadas as datas, tu consegues atuar todos os dias em diferentes cidades, se calhar espalhadas 1 hora entre elas. Claro que uma pessoa pensa sempre nisto, mas não tenho a noção de. Eu não tenho noção de ir a Praga fazer stand-up em inglês. E de repente tens um comedy club que, na verdade, há mais em inglês do que outra coisa. Tu em Portugal não tens isto. Tu em Portugal consegues fazer em inglês. Agora, cada vez mais, não é? Tipo, Lisboa ainda tens bastantes sítios e o Porto está a começar também a ter alguns, mas mesmo assim ainda é complicado. Em Praga era o contrário, o inglês era a língua soberana de stand-up, nem sequer o checo, que achei uma coisa muito engraçada. Que é pena que eu andei a treinar o meu texto em checo e também cheguei lá e depois não usou, pá, não se usou para nada, achei uma tristeza. A realidade portuguesa, mais ou menos a dos Estados Unidos e da Inglaterra. Depois os outros países, mas facilmente qualquer país passa a perna a Portugal em termos de. Não me recordo o nome. Eu sei que falei nisto já há muito tempo quando falei com o Hugo Rosner. Há um documentário na Netflix. É comédia em sítios que tu dirias, epá, como é que pode haver comédia aqui? Zonas de guerra. É expectável que Espanha tenha uma cena de stand-up maior que a nossa. Eu não conheço a realidade, Sim, não sim, é? Mas lá não está, eu sei se também. é 2 vezes maior, se 10 vezes maior, 20 vezes, não sei. Não. Eu acho que tu em Portugal basicamente estás atento a 3 cenas de stand-up, 3, 4 cenas. Estás à interna, que apesar de tudo, lá está, apesar de eu ter ficado muito contente com aquilo que vivi em Praga e ter conseguido fazer lá stand-up, por outro lado, quando olhei para esse comedy club, também me deu a sensação de que, ok, numa das principais cidades europeias, eles têm muito mais em inglês do que têm em checo. Também não é fixe, porque eu, apesar de tudo, eu gosto que a cena esteja a crescer no nosso país, na nossa língua, também permite-nos explorar da nossa maneira, e acho isso muito mais interessante. É fixe ter a alternativa de poderes fazer em inglês, especialmente tal como eu fui a outro país e gostei de fazer, também acho que é fixe ter isso também desse lado. Nós basicamente estamos atentos a 4 cenas, que é a nossa, a britânica e a dos Estados Unidos, como tu disseste, e é uma cena que em Portugal tu notas que está gigante, que é a brasileira. Quer a nível de consumo interno de muita gente que está cá, porque tens imensos brasileiros cá a viver que. Pá, ainda ontem estava a falar com um amigo meu sobre isso, de ele dizer: Olha, vou agora a um espetáculo de stand-up. E eu pensar: Pois é, vir um dos meus, pá, seu bandido. Vou, mas também vou a este. E mostra-me já bilhetes, pá, que ele comprou para um espetáculo de um brasileiro que vem cá, que de vez em quando lá está, aparece-me nas redes também. Eu até disse: É este? Ele disse: É, eu disse: Pronto, já não estou a lembrar o nome. Eu comecei a descrever o gajo e ele disse: É exatamente esse. Eu disse: Pronto. E tu notas que eles, sempre que vêm cá, têm as tours completamente cheias. Estamos a falar de, no mesmo dia, tem às vezes 3 sessões, tipo 7, 9, 11 da noite. Porque não só tens o consumo de muitos brasileiros que vivem cá, mas também nós próprios também consumimos imenso. Que é algo que, ao contrário, não existe. Conseguem vir cá fazer stand-up e eu, se calhar, se fosse lá, ia ter muito mais de dificuldade. Eu lembro-me de falar com pessoas, se não me engano, não sei se até foi com o Hugo Souza, e ele dizer que quando esteve no Brasil chegou a atuar e que sentiu essa dificuldade, a tradução, nós compreendemos muito melhor do que eles nos compreendem a nós. Aqui também acho que tem a ver com a grandeza do país. Eles são um país enorme que exporta muito mais cultura a nível internacional do que aquilo que nós neste momento exportamos, não é? Por alguma razão, tu quando tens a opção de português, agora cada vez mais há o português de Portugal, ok, em muitos jogos e livros, e-books e tudo que vais a ver e tal, mas quando tu inicialmente tinhas, era muito português do Brasil, era o PTBR, como é conhecido. Isso também faz com que seja natural que tu, como também consomas mais a cultura deles, também seja mais natural que compreendas melhor do que eles te compreendem a ti. Sinto que em Portugal está muito grande mesmo. Tu neste momento, quase todos, aqui um bocadinho, mas muitos dos grandes brasileiros é agora obrigatório tu vis a Portugal e já não estamos a falar de vais a Lisboa, estamos a falar de vais ao Porto, vais a Lisboa, vais a Braga, vais a Coimbra, Guimarães, o Léo Lins veio cá, fez Algarve, exatamente, e fez para aí 3 ou 4 datas e não fez só tipo Lisboa e Porto, E o fez Tiago pá, Ventura imensas. agora vem um Algarve e faz 2 datas, não é? É uma A coisa. Bruna Luiz, por exemplo, foi a imensos sítios. O Rodrigo Marques. Todos os anos tens malta a vir cá. Eu fui ver o Whindersson Nunes. E até nem era particular fã do Whindersson Nunes. Só que fiquei curioso porque ele veio cá ao Coisa do Porto e ia gravar um especial da Netflix. O meu especial da Netflix vai ser gravado noutro país, não o meu. Pá, porque eu sei que lá vou ter o público suficiente a entender bem as minhas referências. E eu, por exemplo, eu como não era fã particular dele, tipo, não é uma pessoa que vou seguindo, mas não sigo particular a cena dele, notei que há ali coisas do solo dele que tu tens muito, te rires muito se perceberes a referência. Toda aquela cena, até voltando à cena do contexto que tínhamos falado. E eu não estava bem dentro do contexto. Piadas que eu fiquei tipo, eu não apanhei bem esta.
Ele do nada começou, mas a malta toda estava a partir. As redes também permitiram isso, não é? E tu notas que o mercado brasileiro em Portugal está enorme, explodiu completamente, e consegues fazer muita coisa. A Bruna Luiz vem cá, e tens muitos colegas nossos que até têm, uma das coisas boas é que têm a possibilidade de abrir também esses espetáculos, Por que também é exemplo, o bastante bom. Tiago Ventura é claro que é um comediante gigante no Brasil, mas, por exemplo, não é qualquer comediante português que consegue fazer 2 datas no Algarve, no mesmo dia. Eu não me recordo nenhum que tenha feito isso. Muitos deles, não sei se todos. Ah, ok, a comunidade brasileira está em Portugal, claro, mas depois também está em Espanha, também está em Inglaterra, Sim. e já fazem uma tour assim maior. Sim, sim, Madrid, Barcelona, o Lewins acho que fez isso. Acho que pelo Sim, menos sim, sim, Madrid, sim, acho que sim, sim. aproveitou o lance e foi tudo. E lá está. E agora eu também sinto que este mercado, a parte de teres alguém para abrir o teu espetáculo, tu agora rapidamente também tens esses connects que permitem fazer isso tudo. Por exemplo, um dos gajos, o anfitrião do Metro Comedy Club, lá de Praga, foi um rapaz que estava a abrir a tour da. Não sei se era, agora está a faltar o nome dela, assim de repente. Pronto, mas é uma comediante que até quem estava, se não me engano, a produzir os espetáculos dela, até é o Henrique Lourenço, se não estou, se faz parte, se me engano, se faz parte da setlist. Nota-se que ele produz muita coisa até a nível internacional, digamos assim, que há muitos comediantes que ele deve ser tipo o ponto de contacto da Europa, eu também não o conheço, mas sigo a página dele e reparei que ele andava, quando foi a tour dela cá, que ela até estava grávida, e ele andava sempre de várias cidades em cidades. E uma coisa gira é essa, por um lado também tens essas pontes e esses conectos que tu crias entre a malta que está e que também acaba por crescer um bocado o teu público, porque também tens a questão de, olha, por exemplo, o Bot, por exemplo, já abriu espetáculos para a Bruna Luiz, não sei se também não foi para os Quatro Amigos ou se foi só para o Tiago Ventura, já não tenho bem a certeza. Não deixas também te ajudar um bocado a ti, não só a chegar a outro público, mas também até teres uma percepção de uma realidade diferente, que é uma coisa muito, muito engraçada quando tens essa possibilidade. E é algo que se calhar há uns anos atrás era muito difícil, e é o que tu dizes, ires ao Algarve e teres 2 espetáculos, provavelmente os 2 esgotados, assim do nada, é uma coisa que mesmo hoje já consegues ter, acho que mesmo um português consegues ter. O facto de teres uma pessoa que vem tão longe e é imediato, estamos a falar de, é quase garantido que se vierem cá, é quase garantido, os 4 amigos que vierem cá vão esgotar as datas praticamente todas, se não todas, praticamente todas. O facto do Gilmário ter conseguido fazer uma tour tão grande neste momento, em que ele foi tipo a sítiozinhos pequenos. Estamos a falar que ele foi a Passos Ferreira e a Irmesinde, por exemplo, que estão distanciados se calhar a 20 minutos de carro, vamos dizer assim. Quando também fez datas, se calhar no Porto e assim, em vez de fazer só uma data no Porto, não, ele foi a concelhos, foi a freguesias. E o facto de estás a conseguir fazer isso agora mostra também como o stand-up evoluiu muito nestes últimos anos, principalmente neste pós-pandemia. Seja como for, o português de Portugal nunca poderá crescer tanto, ou pelo menos assim no presente próximo, tem essa complicação da língua. Estamos a pensar no mercado brasileiro, não somos entendíveis como o brasileiro é para o português. Mas se pensarmos até no mercado de África, os países que falam português, também eles não ligam assim muito à nossa cena. Mais facilmente ligam aos comediantes brasileiros. Connosco parece que não há essa relação. Se calhar tem que ver com aquilo que há pouco estávamos a dizer, a relação com as culturas. Fomos afastando e eles não têm conhecimento daquilo que acontece cá, e se calhar nós também Sim. não. No caso dos países africanos, não deixa de ser curioso porque geograficamente, outra vez a geografia, estão mais afastados. Curioso como as coisas deles chegaram lá, dos brasileiros, a Moçambique, a Angola, exemplos assim mais que eu conheço, e depois Portugal parece que não conseguimos que as nossas coisas cheguem aos outros países. Sim, eu acho que tu não consegues ter o oposto, que é ir lá e esgotar espetáculos. Tu, neste momento, tudo o que seja tugas a ir fora fazer espetáculos, eles vão fazer para tugas que também lá estão, e neste momento o mercado, curiosamente, o mercado que existe e que se tem feito é o mercado inglês. Tens vários humoristas, assim de repente. Não sei se o Batáguas foi ou não, mas sei que, por exemplo, acho que o Guilherme Duarte, o Hugo Souza e ainda agora com o Diogo, o Franco Bastos, foram ao UK. Até acho que foram mesmo até à Comedy Store de lá. Tens uma comunidade portuguesa minimamente grande que já te permite ter um espetáculo fixe lá. E em várias coisas, por exemplo, eu lembro quando estive em Londres, por acaso não fui ver, também descobri mais tarde, mas achei engraçado que a Bárbara Tinoco, noutro espectro completamente diferente, a Bárbara Tinoco foi lá atuar numa salinha também, sendo que ela, daquilo que eu sei, não é? Faz música exclusivamente em português.
daquilo que eu sei, isto é uma boa forma de dizer, porque eu não ouço. Eu ouço, por acaso gosto bastante de Fórmula Tinoco, não posso queixar. Sou efetivamente fã da Moçoela. Mas achei muito engraçado que consegues ter isto com português lá, mas não consegues fazer parte de exportar. Tu não consegues ir ao Brasil e encher salas. Talvez a única pessoa que conseguisse fazer isso, quisesse, era o Ricardo Aruz Pereira, porque ele tem uma grande E porque ele base de escreve fãs. para lá e E mesmo os comediantes brasileiros, seja quando eles vêm cá ou quando eles estão lá, se há nome que eles falam de Portugal é o Ricardo Aruz Pereira. Não há outra não há outro. Por meio esse. Eu acho que às vezes não há outro. Apesar das ligações grandes que temos, enquanto que nós temos imensas referências, não passam mesmo para lá. É uma barreira que ainda não conseguimos quebrar. Mesmo com pequenas coisas, lá está, falas no Ricardo. O Ricardo também com aparecimentos em programas, do Joa, o facto de ele escrever coisas para lá, isso tudo, também ajudou. O César Mourão também foi uma pessoa que ainda tentou-se também fazer a passagem, ele até mesmo com a Porta dos Fundos chegou a fazer alguns programas e também participa até, se não me engano, em alguns espetáculos de improviso com malta brasileira. Mesmo assim, o Ricardo talvez fosse o único que fizesse alguma coisa lá e não sei se sozinho, mesmo assim, esgotaria. Provavelmente seria sempre o Ricardo e mais alguém. É um mercado que nós ainda não conseguimos lá chegar, infelizmente. É o único que está em boa posição para o fazer. Certamente há sempre um maluco ou outro que, tem uma panca, como nós temos às vezes, sabes aquele humorista não sei de onde. Certamente há um brasileiro com essa panca. Não são a maioria. Queres comentar aqui mais umas leis parvas? Volta, dá-lhe aí. Em Oregon, não sei se é assim que se pronuncia, é proibido ir à caça no zoológico. Epá. A questão, a questão é, 10 de 10, que alguém já tentou fazer isso, sabes? Que alguém pensou, não, isto vale. Sabes que Pensou e pensou bem, não é? fez, Caçador. E agora vou-me levantar cedo para ir não sei aonde. E às tantas nem há animais para eu caçar. E se eu aquele fosse ao sítio tem. zoológico? E se... Tem um Sabes que em raciocínio Portugal, impecável. eu conheço uma situação, pá, uma rapariga que trabalha num zoo, num sítio de animais, não tenho bem certeza agora, e também é melhor não dizer qual é. E o que aconteceu foi que do nada eles olharam e estava um senhor, pronto, o senhor foi ao zoo e de repente ele começa a ir para a saída e eles notam que ele está com o casaco muito inchado e que alguma coisa está a mexer debaixo do casaco. Eles dizem assim: desculpe, o que é que o senhor tem aí debaixo? E ela: não é nada. E ele: o casaco está-se a mexer. E ele pegou num dos animais e tentou levar para casa. Pá, era um animal, era uma coisa, não sei se é tipo uma capivara ou uma cena assim, tipo, era um animal minimamente pequenino. Mas ah, uma capivara já é quase o tamanho de um cão médio, se calhar. sim, sim. Um animalzinho pequenito, estás a ver? Tipo assim, meio. Pode ser uma Pensa-se que é tipo capivara bebê, não? do género tipo gato, se calhar a nível de tamanho, ou seja, vamos contar uma coisa que já conseguias meio que esconder. E eles tiveram a explicar ao homem: isto não é suposto, você não sai daqui, não é paga bilhete para levar os animais. E ele, e o homem diz-lhe: mas vocês têm tantos, não interessa, isso não é razão. Às vezes nem isso é verdade. Supondo que ele ia buscar um animal em vias de extinção. Não temos assim tanto, Exato. estes são os últimos. Sim, eu só quero levar um, eu vou tratá-lo bem, tipo, amigo, tudo bem, ok, mas vá à sua vida e deixe cá o animal. Portanto, se tens isto aqui, imagina o que é num país que eles vão todos caçar à vontade, as armas são usadas de forma muito mais recreativa. Claro que eu acho que essa regra faz todo sentido. 10 de 10 que alguém já tentou, disse: olha, por acaso eu estava a apetecer leão, vou ali ao jardim zoológico e vou à caça de um ou outro. Um belo apanhado. Alguém que entra de caçadeira. Mas Sim, é aquele apanhado à antiga, hoje era impraticável. Quem fazia este tipo de apanhados era o Bondage. sim, sim. Tem um que entra num. Agora está-me a fugir o nome. Um stand de automóveis com uma motosserra a trabalhar. Dava merda a torto e direito. Com uma carabina? E isto é com Impossível. alguém do Zoo e dizer: olha, desculpe, onde é que estão os bilhafos? É que Yeah. só. Mas que isso é uma razão especial? Nada. E Não, ele começava a carregar a arma ao lado da senhora do Zoo. não pode caçar. Não, eu tenho licença. Aqui, olha, a arma está aqui, ó, está aqui o número e tudo, à Posso vontade. caçar aves. Apanhado era um bocado difícil, mas sketches eu acho que dava aqui qualquer coisa engraçada. Um gajo que. E nunca lhe escorria a ideia que não podia fazer aquilo. Para ele era normal. A caça que eu estou a pensar é um caçador que anda durante quilómetros e quilómetros à procura, sei lá, de uma perdiz. Pelo menos há de haver, tempos a tempos, um placar onde identifica o animal. Não é, isto não existe no. No meio da natureza na caça, tipo. Agora está a chegar à secção dos cangurus. Aproveita Depois, agora. para o caçador era bom e para os animais que soubessem ler era ideal também. Exato, Deixa-me para lá fugir. ver. Na Pensilvânia é ilegal cantar no chuveiro. Opa, teres de ter essa regra é porque alguém devia cantar muito a mal. Podias ter tido vizinhos a queixar-se da mesma pessoa, mas isto, pá, é a única forma de isto fazer sentido.
Se pudesse para ser uma coisa real. Imagina o que era tu seres preso só porque estás a cantar, ou seja, do nada, batem-te à porta e tipo, polícia judiciária, ouvimos aqui a incidência que você pode ter cantado no chuveiro. Eu não, eu era incapaz, eu disse, você está a contar as Pavarotti, meu senhor. Se calhar vamos ter de. Isto é pinga de suor que eu vejo ou é numa pequena pinga do banho? Você sabe que se estiver ainda meia molhada a cantar, ainda é uma contornação grave. Temos de ter mais cuidado. Era transformar todos os edifícios numa espécie de casting pós-ídolos. Todos os Exato. edifícios estavam a ser visionados por pessoas que alegadamente sabem de música. Você é sem abrigo. A partir de agora é sem abrigo. Obrigares mesmo a pessoa, tipo, não, você não tem mesmo condições de estar aqui e a partir do momento está a cantar. Você tem duas opções, ou continua aqui a ver ou vai para o conservatório. Agora você escolhe o que é que quer fazer com a sua vida. Eu só canto para desanuviar. Isso a música é uma coisa séria. E para terminar, na Carolina do Sul é ilegal praticar tiro ao alvo em homens ao domingo. O problema é que tu agora abriste um buraco para praticar tiro ao alvo noutros dias. É sempre. Eu olho para isso e penso logo, ok, isto quer dizer que ao domingo os homens estão safos, mas logo a seguir alguém vai dizer, não, eu esperei. Imagina, tens um gajo que está a olhar para ele às 11h50 e diz, dá-me 10 minutinhos. Quando bater ali a meia-noite, vou disparar. Torna, lá está, a contagem dos 10, 9, muito mais interessante aos domingos, verdade seja dita. Os Estados Unidos é um país onde as pessoas trabalham tanto, que só têm tempo ao domingo para matar pessoas. Nos outros dias não conseguem. Só conseguem matar pessoas nas férias. Algo assim desse género. Exato. Olha, por acaso eu vou ter agora de meter férias que, chefe, tem um jovem para matar. Então vai matar ao domingo, claro, chefe. Somos animais agora? Eu nunca na vida. Claro que era ao domingo. Há aqui uma clássica que eu faço. Esta aqui já usei várias vezes. Não sei se queres dizer alguma coisa. No Alabama é ilegal usar um bigode falso que cause risos na igreja. Pá, percebo. Percebo. Primeiro é muito estranho tu ires à missa com bigode falso. Logo por aqui é muito esquisito. Não há nenhuma parte da Bíblia que fale em bigodes falsos. Logo por aí. Podemos considerar isto humor? Alguém que vai à igreja e põe um bigode falso? Só isto? Eu acho que é muito humor isso. Tantos sítios onde podias usar um bigode falso. Primeiro, só usar um bigode falso é logo humor. Acho que ninguém usa um bigode falso só porque pensou, por acaso eu estava a sair de casa, olhei-me ao espelho e senti que faltava alguma coisa Já na cara. faltava-me aqui um bigode. E eu por acaso, ainda por cima, considerando que há pessoas que podiam ter um bigode falso, tendo já bigode. Ok, Logo sim. aqui estás só tipo em demasia. Na igreja especificamente é chato. Ainda por cima vais comungar, o bigode cai-te e é muito esquisito. Depois a parte do tomai tudo e comei, este é o meu corpo, e depois tu ficas com a parte do bigode. Isso é a parte mais esquisita que pode acontecer no máximo. Devia continuar a ser proibido. Isso devia ser uma regra a sério. Em formato apanhado seria difícil, mas epá, eu gosto desta ideia. Só a ideia de entrares de bigode postiço numa igreja e vês a reação, seja do padre, seja das outras pessoas. O que é que isto podia gerar? No limite, o quê? O padre andar à cacetada contigo por causa do bigode falso? Sim, Será tipo, que... o padre a olhar para ti, lá está, ele a meio, ele vai-se aperceber que tu tens o bigode falso e parte dele vai ficar. Mas porquê? E depois tu não queres julgar, mas vais-te julgar. E isso vai ser muito esquisito. O bigode falso numa igreja é hilariante. O padre tem que estar muito fragilizado, está a passar as palavras do Senhor, todo-poderoso. Vê um gajo com bigode, epá, não, isso está-me a fazer confusão. Estou aqui a falar de separação, de sofrimento, aparece-me um gajo com bigode falso. Epá, assim não consigo trabalhar. Agora temos aqui algumas perguntas do pessoal. O puto do sexto sentido. Sim, senhor. Menino O que, Guilherme Lima. o que é MongoDB? É assim, essa gente que gosta de vir para aqui tirar-me dúvidas informáticas, por amor de Deus, MongoDB é um sistema de base de dados, acho eu. É que agora, provavelmente, eu digo isto mal. Quem parece Mongo sou eu, percebes? Que é... MongoDB faz parte de uma das minhas rimas favoritas de Gandim, em que na música informática eu gosto muito, porque claro que me identifico. Ele diz a frase, tu és Mongo sem DB. Opa, eu acho, é delicioso. Mas aquilo que o meu nome chama de gestão de bases de dados, ou uma cena assim, acho eu. Agora, estás a ver, ele estava a fazer e pesquisar ao Google, pá, bandido. Não, mas acho que é. Não sei se cheguei a trabalhar alguma das vezes com isto, acho eu. A Rita Gaspar, também conhecida de Guilherme Lima, o puto sexto sentido, ia gostar muito desta parte da conversa, porque ela é completamente maluca com bases de dados. Ela adora cenas de bases de dados. Ela está a construir cenas de comédia em bases de dados, estás a ver? Tipo... Tinha uma ideia, não sei se cancelou entretanto, que era categorizar, mais uma vez, construir uma base de dados
à volta dos livros para ver se conseguia encontrar padrões do que ela gostava, Sim, para eu encontrar. lembro-me de ouvir essa vossa conversa, já, que era também uma forma de conseguir chegar a próximos livros através daqueles e ver o que mais gostas mais facilmente. Eu, enquanto engenheiro informático, eu trabalho, eu sou full stack engineer, mais especificamente, então eu também trabalho muito com bases de dados, porque trabalho com SQL, principalmente. Eu às vezes dou por mim a falar com ela sobre SQL. E depois digo, oh Rita, se calhar vamos falar de coisas mais sérias e vamos falar de stand-up. E mudamos o chip aí. O MongoDB é muito disto. Enquanto leigo, pensava que era um mongoloide do Dragon Ball. Foi assim, MongoDB. Sim, sim. É um super mongoloide. Portanto, é o super guerreiro e é o super mongoloide. Enfrentou o Son Goku, não é? Yeah. Casou na altura com outro. Foi quando Son Goku casou tipo, com um primo aleatório, não sei. Isso não é canon, isso foi tirado depois de. Assim, Se calhar depois está ligado àquela parte no início da saga dos cyborgs, em que ele tem um problema de coração e só é salvo porque o Trunks do futuro tem sim, medicamentos. vem. Que é uma cena, não é? Um Sim, sim, gajo. o Trunks do futuro aparece bué da vezes. Tipo, tens o Trunks. Tipo, o Trunks aparece demasiadas vezes. Do nada o Trunks vem e diz: eu vou dar cabo do céu. E depois fica todo buff com o pai e fica um bué da bicho. Eu lembro quando eu tinha um jogo de Dragon Ball, um da saga do Budokai Tenkaichi, que era uma saga do caraças. E eles ficavam muito bichos, era um exagero do caraças. Um mongoloide do Dragon Ball. É o único que faz o Kamehameha. Faz isto, não é? Caminhamento baba. Tem de me isolar naquela sala de treino em que os dias valem anos. Exato. Para aprender a lutar contra a baba. Mas ele começou mais tarde, porque já chegou com atraso. Opá, que. Por acaso nunca pensei a fundo nisso, mas o mundo do Trunks está todo espatifado por causa dos cyborgs. Há comprimidos para combater, não sei se é o infarto, mas é qualquer coisa do coração. Ele, no fim de contas, é uma espécie de enfermeiro do futuro. Ele aparece, mata o Freezer. E ele, epá, também sou super guerreiro, também tenho o cabelo pintado. E depois parecia badass, não é? Um vilão super difícil, Yeah. que durou 3 segundos, ficas tipo, ei, o Freeza voltou, isto vai ser outra vez, é difícil. Vamos ter de ir para Namek outra vez. E E eu ele, acho. em 2 segundos, corta o gajo. Isso foi dos melhores plot twists para mim de Dragon Ball. A escala mudou completamente. O Cell, tu sabias que ia ser mesmo lixado para ele ter morto o Freeza da forma. Em que o Freeza também foi meio a primeira grande saga, não é? Tipo, fora. Tiveste tudo à volta do Jet. Do Jet ou do Raditz, já não me lembro. Sim, foi o Não primeiro, é? aquele cabelo muito grande. Sim, 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 que era irmão ou Sim, primo, sim, já sim. não tenho certeza. Irmão. É irmão, não é? O pai dele, que era um gajo que era exatamente igual ao Son Goku, mas tinha uma cicatriz e estava vestido à tropa. Era isto. Isso ia por causa dos jogos. Era Mas muito... aí ele fez a cicatriz de propósito porque a mãe não conseguia diferenciar o Sim, cinto. exato. Dragon Ball, muito bom, pá. Que é pensar, eu não sei se vou ser injusto para o Trunks ou para os ativistas. Os ativistas não nomeiam o Trunks como inspiração. Foram beber ao Trunks, o cabelo Claro. pintado. Aliás, Não é? os ativistas estão sempre a pensar que é no futuro, que é de onde o Trunks veio. Portanto, claramente, isto tinha de haver uma ligação. Quando são ativistas do ambiente, no futuro, o mundo do Trunks está todo lixado. Não é? Exato. E eles querem prevenir isso. Lá está, tem tudo a ver com o Trunks. E eles como também é às vezes que- gostam de usar casacos de ganga, sabes? Também. E como é que se previne? Pintando o cabelo. Pintando o cabelo de roxo. Todo Dragon Ball é uma série de jovens que no fundo mudam a cor do cabelo. A meio está amarelo e pronto, está giro. E depois quando ficas mesmo lixado, as sobrancelhas caem. Também é uma Exatamente. coisa. Super Guerreiro 3 é das transformações mais engraçadas de sempre. Eu não gostei muito de Super Guerreiro 2, vou ser honesto. Eu lembro que nos jogos a distinção entre um e outro era que um tinha raios. Ao menos o 3 tinhas uma diferença grande e notória na coisa. Isso era giro. Se bem que depois há mais para a frente, há o Dragon Ball Super e há mais Sim. tons de cabelo. Agora, e cores, agora tipo deixaste de ser só, já não pode ser só amarelo, agora tens azul e vermelho. Eu vou-te ser honesto, eu parei no clássico, o GT ainda vi um bocadito, mas mesmo assim foi o máximo que fiquei. No fim de contas, o Dragon Ball Z e por aí fora, é uma espécie de homenagem às cabeleireiras. Aquela ideia, não sei se é atual, mas durante algum tempo teve alguma força entre as mulheres. Epá, estou num período mau, vou pintar o cabelo para ganhar força. E isso é a ideia que está... É o Dragon Ball, claro. Isso é o Dragon Ball. Pinto o cabelo e agora tenho força. Todo o Dragon Ball, no fundo, é a verdadeira saga de secador de cabelo, não é? Que existe como paródia de Dragon Ball, mas todo o Dragon Ball é essa própria saga. Novamente o Guilherme. Não achas que és demasiado jeitoso para estares comprometido a uma só mulher? É assim, o Guilherme começa-me a tentar acariciar com bases de dados e agora já tenta aqui entrar nestes campos. É assim, pá, eu não sou incapaz de ter coisas com putos de Hollywood, então, Guilherme, não dá. E efetivamente, desde a nossa última conversa, o que mudou foi o meu estado civil. Por acaso tenho de atualizar, acho eu, que é, sou casado agora, já com 27 aninhos,
feitos a semana passada e agora casei. Portanto, sim, peço desculpa aos possíveis pretendentes, entre eles Guilherme Lima, mas é o que é, pá. Agora sou um homem de uma mulher só. Já era antes, atenção. Agora estou casado. Yeah. É importante dizer, porque ela ainda ouviu isto mesmo. Espera aí, como assim agora? Ao fim de 10 anos? Eu já lhe Yeah, disse, sim, tipo, sim. eu namorei durante 10 anos e agora estou casado. Pá, eu tenho de arranjar uma namorada, porque estou habituado a namorar, não é? Sabes que eu senti muita dificuldade no stand-up e ainda sinto esta transição. Muita gente me pergunta qual é que foi a maior diferença. Eu já vivia com ela e tal. Claro que não deixa de ser estranho e às vezes uma pessoa dá-lhe aquele momento de ei, estou casado, que cena. Mas aquilo que eu sinto mais dificuldade é no stand-up. Custa também na transição. Eu estou habituado a ter textos em que diga a minha namorada e do nada já não é minha namorada, é minha esposa. Mas também sinto que a palavra é muito pesada, que não dá a leveza que aquele texto precisa. Eu dou por mim, a do nada, ter a dizer a minha companheira, por exemplo, e fica pior, e eu não sei o que fazer, e às vezes fico tipo, vou só tirar a aliança e vou fazer o texto. Yeah. Às vezes Deixa... apetece-me, sabes? Permite-me fazer stand-up, se faz favor. Yeah. Eles assim, que estás a tentar engatar, sim, porque o sex appeal faz metade da minha atuação é sex appeal, quem olha para a minha cara percebe logo. Não, é mesmo por uma questão de. Nunca fiz atenção, ainda não tirei a aliança para atuar. Já noto isso. Eu tenho uma piada em que eu digo, eu namoro há 10 anos. E agora, eu não posso dizer. É assim, infelizmente eu namorei durante 10 anos, mas é estranho eu dizer eu namoro. Eu este dia fiz isto. Na sexta-feira fui atuar num spot em Felgueiras e eu acho que estava a dizer eu namoro há 10 anos. E um gajo do público diz: ah, mas já estás casado. E eu pensei: pois, porque vê-se, tipo, é uma coisa física que se consegue ver e que se eu começo a dizer eu namoro há 10 anos, as pessoas já notam. Eu naquele período de ser noivo até consegui fazer a cena de: olha, ela deixou de ser minha namorada porque agora é minha noiva, e conseguia fazer o mini plot twist aí, e era fixe. Agora é impossível fazer algum tipo de plot twist desse género porque tenho uma coisa que mostra que eu efetivamente estou num relacionamento. E isso também muda um bocado a minha postura em palco. Mas sinto muita dificuldade ainda de digo namoro, não digo. Uso namorado porque sei que a palavra. Ok, mas se eu ser namorada as pessoas conseguem ver que não é namorada porque eu tenho uma aliança. Então ainda sinto um bocado esse peso na mudança. É estranho, não é? Tipo, parece que é só uma palavra, mas sinto o peso no texto Sim, ao faz dizê-la. sentido. Há um filme, eu agora não me recordo do título, falei dele quando estive aqui à conversa com o Paulo Ferreira. É um ator e é stand-up comedian, Stan Hope, não sei se conheces. Não é marginal porque ele já tem vários especiais, mas eu não sei até que ponto o papel que ele está a interpretar se tem que ver com a vida. Eu acho que tem que ver, não sei até que ponto. Passa a imagem de um comediante stand-up alcoólico e é sempre nesse sentido, até que de repente encontra um amor antigo e tenta-se desintoxicar, ir pela via da retidão, mas depois chega a palco com uma garrafinha de água a falar das noitadas de álcool e aquilo não bate, não é? Não bate. Criou toda a personagem, todo o À texto volta. em Yeah. volta de uma pessoa que ele naquele momento já não era. E aí não teve um final feliz porque ele preferiu só a ideia de deixar de ter graça para ele Sim, não. era impossível de lidar contra a ideia de ele estar bem. Parece muito, muito interessante. Neste filme não houve final feliz. Em maior ou menor grau, quase todos os comediantes lidam com isto. O teu texto é à volta de uma vida de vícios. E de repente vês-te num sítio completamente à parte. Não bebo, não me drogo. Não... É estranho, não é? Tipo, eu acho que mostra a ti próprio aquelas questões de eu tenho de reformar textos, não é? E sentes um bocado isso. Por exemplo, o especial do John Mulaney, o Baby J, acho que é esse. Sentes um bocado isso, que ele precisou de. Ele tinha de fazer ali um ponto de ruptura entre aquilo que ele foi e a nova pessoa que ele quer vir a ser. E é isso mesmo. E aquele special é mesmo sobre isso, é sobre a transição em si. Ele conta histórias de como estava, mas tu percebes que ele conta já com uma distância, mas é numa distância muito, muito de fronteira. Todo o especial acaba por ser gerir essa fronteira. Se calhar se ele daqui a uns anos contar estas histórias, já não vai ser, já não é a mesma coisa. E porque ele teve de reformar aquele texto e teve de encontrar uma altura de transição. Eu sinto muito isso, tipo, eu sinto que neste momento tenho alguns textos que eu quero mesmo deixar. Não acho que faz só sentido deixar porque sim, não é? É importante ter as coisas gravadas, ou, pelo menos, a meu ver, que é. Se vou deixar, tenho de deixar enquanto alguma forma de arte. E eu quero fazer isto. Já estou há anos a pensar fazendo um solo, o solo que quero fazer. Há anos quero fazer uma coisa chamada Vida sobre Rodas, em que cada parte do solo é uma parte da minha vida. E pronto, gostava de tentar fazer este ano, mas vamos ver. Eu normalmente quando prometo aqui coisas, às vezes vão em anos a seguir. Aquilo que prometeste foi que há mais Sim, ou menos dois aconteceu. anos, aconteceu. Se calhar não aconteceu na altura que estavas a pensar, mas aconteceu. Mas sim, é uma das coisas que percebo perfeitamente esse distanciamento depois que tu crias, também nota-se na tua performance e na forma de interpretares o próprio texto.
parece uma forma, parece que já não. A tua entrega já não está lá toda, também não te identificares tanto. Ou tu mudas a entrega para ser, ok, eu era assim e tu consegues contar a piada com distanciamento, ou então se a piada vive da proximidade com o assunto, já vais perder a piada. Tu já não estás a falar na primeira pessoa, estás a falar na terceira pessoa. É que estás Estás a a ver falar de da tua fora, não é? experiência. Mas aquilo que existiu já não existe. E tu já tens uma distância suficiente. Primeiro tem que ter graça. E depois a segunda é se estás à vontade para fazer isso. Ok, fez sentido quando eu estava a falar na primeira pessoa. Agora que estou mais afastado, isto já nem tem graça. Pode acontecer. Já estou no outro lado. O Guilherme, influências. Eu não sei se falarmos nisso na primeira conversa. Já não me recordo. Lá está, influências, eu tive muitas influências cómicas de Gato Fedorento. Eu lembro-me de estar com. Eu digo isto muitas vezes que é. Eu estava com a minha mãe quando era miúdo e tipo, ela gostava de ver novelas e isso tudo, eu fazia companhia nisso, e ao meu pai era para ou para ver coisas de futebol ou para ver coisas cómicas. Então eu sentava à beira do meu pai e via muito Gato Fedorento, Terra Rural, Última a Sair, ou seja, não eram tanto referências de stand-up. Eu se calhar sou da geração próxima ali do Levanta-te e Ri, quando estava na televisão, mas eu nunca me senti dessa geração porque eu não via Levanta-te e Ri. Os meus pais não o viam, ou se calhar se o meu pai visse, não era uma coisa que ele via comigo, também era uma coisa que dava tarde e tal, mas eu sei de histórias de muita malta da minha geração, ou um bocadinho mais velhos, e às vezes eu acho que aqui já há uma diferença de, nem que seja de 2, 3 anos, que já nota a diferença de, eu já me apercebia que havia qualquer coisa e já tentava ver o Levanta-te e Ri às escondidas. Eu já não apanhei isso, eu já apanhei o Levanta-te e Ri muito tardio no YouTube, a tentar ver os vídeos que ainda existiam ou que ainda calhava. Então eu não apanhei tanto essa vaga grande. Apanhei muito, lá está, a parte cómica de Gato Fedorento, de Última a Sair, de conteúdos, digamos assim, que agora nós chamamos de conteúdos, antigamente eram programas de televisão. Por isso é que eu também cresci muito com sketches. Eu inicialmente era isso que eu estava à espera, era, olha, vou fazer sketches, vou tentar ser youtuber com coisas. O stand-up comedy nunca foi uma coisa que pensei, mas calhou, porque eu estava sempre naquela de, eu faço as pessoas rirem em grupos de amigos, mas eu não sou capaz de transportar fora deste contexto. Eu dizia sempre isso. E depois acaba por ser um bocado uma desculpa também que eu dava a mim próprio, com medo de ir pisar um palco. E quando a minha faculdade houve a possibilidade de o fazer, eu fui e deixei de ter essa desculpa. Meus amigos disseram assim: pá, se tu gostas mesmo disto e queres mesmo fazer a comédia à tua vida, tens de ir em frente, não podes continuar a arranjar desculpas. Pronto, e eu fui fazer, correu bem e fiquei com o bichinho. Assim, se calhar, a nível de influências que tenho hoje em dia e que vou vendo, sei lá, desde, gosto muito do Chapéu, apesar do meu tipo de humor ser bastante diferente, gosto muito do Dave Chappelle, gosto muito de Jimmy Carr também, e depois influências mais tugas, como o Sousa, Rocha, o Cinel, o próprio Batagas e o Guilherme Duarte, agora mais recentemente, e também pela forma de trabalhar, toda a cena de. Eles trabalham, as redes que eles trabalham é sem dúvida para poderem depois ir para palco e fazer a cena deles, fazer os shows deles, fazer os espetáculos deles. E isso é uma coisa que também noto e que gosto. E, por exemplo, o Sousa é uma influência enorme para mim, porque ele é se calhar dos poucos mais associados ao humor do norte, entre aspas, que eu acho que cada vez mais temos de deixar de ter estas barreiras e acho que isso tem existido, mas ele é daqueles que se calhar todos os anos vês a ter um solo. Até certo ponto eu acho que ele até é underrated, a meu ver. As pessoas esquecem-se, tipo, ele é dos poucos gajos que todos os anos tenta lançar um solo cá para fora, coisas diferentes, é daqueles gajos que eu vejo a trabalhar, se for preciso vai aos bares, testar, fazer aquele hustle que tu até vês supostamente mais associado internacionalmente, que é assim que eles fazem lá fora. Pá, tu vês também ele a fazer isso. Também há outros gajos que tu vês a fazer isso, também já vi o Batáguas a ir testando, o Guilherme Duarte por aí fora, mas o Hugo Sousa já é daquelas pessoas que andam isto há muitos anos e é dos poucos que se calhar mais associados ao Norte, que todos os anos tenta lançar um solo e tudo. Posso-me estar aqui a esquecer de algumas pessoas, mas é uma das influências grandes que tenho, sem dúvida que é o Hugo Sousa. O grande objetivo para mim seria sempre esse, não era? Poder andar aí com um solo por Portugal fora e estava feliz. Há um tema que já foi falado aqui algumas vezes durante a existência deste podcast, que é stand-up é fixe, mas depois o outro lado. Eu estou aqui a pensar em várias pessoas que, como tu disseste, a paixão do sketch era a inicial, mas depois deu a volta. O sketch, esquecendo aquele sketch típico de redes sociais, que é só uma pessoa, a câmara muda, tudo o que vai além disso já exige outro tipo de planeamento. Normalmente Sim. exige mais pessoas. E eu sinto, não é preciso sentir nada, basta ver. Não é? É um género que está a desaparecer, a perder força. Não é? Vi há pouco tempo na Netflix algumas coisas gostei, outras não, mas pelo menos vi uma série de sketches na Netflix. Assim, Os muito. Antidona? Sim, O sim, sim, sim. Antidona, yeah. Sim, tem algumas coisas muito fixes, outras, ok. Eu acho que é uma cena mais ou menos recente dos últimos 5 anos. Há uma forma nova de fazer sketches que é tu dás a última punch a meio do sketch e depois do meio para o fim estás ali a definhar
Eu comecei a ver isto com aquela série de sketches, o I Think You Should Live. Por vezes há sketches mais clássicos no sentido em que começa e acaba e está fechado. A maioria dos sketches que eu estou a ver atualmente é como se o sketch fosse até meio e depois é as personagens do sketch a agoniarem com a situação. Chega a um ponto em que parece que estão a estilhaçar a situação, como nada disto faz sentido. Pá, angustia-me mais. Eu acho que mudaste também a forma de fazer e de olhar para sketches, muito porque tu antigamente um sketch, se calhar, vamos dizer, pá, era um vídeo que tu produzias e que tinhas, pá, vamos dizer que se calhar tinhas 10 minutos, um sketch, tipo 6, 7 minutos, dependia dos sketches, claro, mas se fomos a ver Gato Fedorento, se calhar em média eles deviam ter 4, 5 minutos cada sketch, e já estou a tirar, se calhar para baixo, talvez, não sei. Enquanto que tu, hoje em dia, se pensares bem, existem sketches, existem onde? No TikTok, nos Reels, no Instagram, os novos sketches são isso. Em que tu, por um lado, tens de ser muito mais. Começou a ficar com aquela moda do Vine na altura, que é tens de ser muito mais rápido. Acho que agora estás a começar também a inverter para o pessoal já não se importa de tanto tempo. Claro, tu continuas a viver no imediato e o pessoal quer é conteúdo imediato em poucos segundos. É mais normal tu veres o próprio os Reels terem aumentado e o TikTok ter aumentado o seu tempo para. O TikTok pelo menos agora dá 10 minutos, os Reels agora nem sei, mas sei que dá pelo menos 2 minutos, acho que dá 2 a 3, uma cena assim. O facto de terem feito isto é porque o próprio consumo também já começa a atender para essa área. Mas os sketches agora são isso. Aquilo que me custa mais tem a ver com a repetição dos sketches. Não é que tu antigamente, é que muita gente diz. Há muita gente também acusa que há sketches Gatos Fedorento são parecidos com os sketches de Monty Python. Ou seja, nós queixamos disso hoje em dia, mas antigamente se calhar havia, só que também não tinhas tanta informação na palma da mão para conseguir dizer, isto veio dali. Talvez, mais parecidas, percebes? Tipo, às vezes mesmo imitações de sketches que estão lá fora, eu vi isto a passar no meu feed e agora estou a ver exatamente a mesma coisa, Sim. mas feita por 1001 pessoas, estás a ver? Sim. Isso é aquilo que eu acho que existe e que é o mal dessa parte dos sketches. De resto, às vezes tu consegues ver a parte da produção, como falaste, tipo, consegues ver boas produções em vídeos de 3 minutos. Isso é uma das coisas que reparas, tanto tens o contrário de, o pessoal não precisa ter grandes coisas e até faz uma coisa engraçada, como às vezes tu vês a preocupação de ótima produção em coisas de 2 minutos, 1 minuto, e teve uma produção fixe. Se não me cá pouco disseste, Os Antedon ou os Monty Python? há sketches que é pura ostentação. Há lá um sketch onde eles passam por vários sítios e às tantas estão numa espécie de bastidores em que está tudo forrado a preto, um sítio muito grande e estão a jogar. Às vezes a imagem que dá é que temos aqui um budget muito grande, vamos misturar isto. Tem alguma graça. Isso tu disseste é verdade. No TikTok tornou isso regra. Há uma ideia, e às vezes não precisa ser um sketch, é uma ideia, ok, está a bater 1000 cópias. Eu acho que antes havia uma espécie de, à falta de melhor termo, vergonha, ou pelo menos havia um travão, não te querias associar isto. Hoje parece que não. Mas por outro lado, aquilo que sucede muitas vezes, seja em sketch, seja noutra coisa, é uma ideia para sketch, doença mental. E qual é o brainstorm que normalmente está associado a este tipo de sketch? Vamos catar tudo o que se diz sobre doença mental. Eu acho que isto aqui é uma diferença essencial, como se fazia um sketch de há uns tempos e como se faz hoje. Antes, tu pegavas naquilo. Agora vamos trabalhar sobre isso. Atualmente é pegas todas as coisas. É aquilo que acontece nos piores momentos no Bo Burnham. Ele está a fazer uma música, mas o que é que ele está a fazer? Está a pegar em clichês que já foram ditos. Ele não está a trabalhar sobre os clichês. É claro que quando o junta parece genial. Antes não era assim que se fazia. Antes tu pegavas nas coisas e agora vamos trabalhar sobre isto. Trabalhar em cima de. Sendo prático, eu não sei se atualmente é o caminho. Toda a gente quer ser eficaz e eu não sei se isto era eficaz para os dias de hoje. Como nós perdemos facilmente, é uma dúvida que eu tenho que ainda não consegui solucionar. Parece-me que é uma diferença manifesta. Mesmo os Monty Python, a ideia mais parva possas pensar, há aquele sketch em que estão os filósofos a jogar futebol. Não andaram a colecionar coisas que se disseram sobre filósofos a jogar futebol. O futebol, se alterássemos aqui, qual é a coisa se calhar mais absurda de ver? Que nos pôr os gajos a fazer. Vamos pôr. Mas agora entrando em cada um dos filósofos, dando aqui, afinando, dando-lhe características do próprio filósofo. Eu não sinto que seja esse o caminho atualmente. Qual é o tema para o sketch? Ok. O que é que está a ser dito sobre o que é mais catchy sobre este tema? Vamos pular tudo como se fosse uma letra de música. É como acontece às vezes em séries. Está tudo a utilizar referências de coisas que nós gostamos muito. E aquilo é como se enchesse o ego, seja da série, seja de quem vê. Eu não sei se é o melhor exemplo, mas eu recordo-me ver isto na série do Flash e me passar da cabeça. Estavam sempre a fazer referências à Guerra dos Tronos ou a outras séries. É como se a série ou a ideia não fosse autossuficiente. Eu sinto que
quando é um abuso, não te dás margem para transcenderes aquilo. Com aquilo que tu tens à frente, como é que consegues transformar isto noutra coisa? Esse passo deixou de ser dado. Aí tinha muito a ver, por exemplo, esse exemplo que deste o Flash, muito do facilitismo de estamos aqui meios tipo, os nerds e os geeks vão ver isto, então vou também fazer referências de séries que é para eles curtirem. Pá, eu também era um grande fã da série, aliás, o tema do meu casamento foi séries. E a minha mesa era a mesa do Flash, porque é tipo a minha série. Acertaste na mus. Exatamente. Estou neste momento a olhar para uma cena ali da minha casa que tem um pósterzinho que Nem também de foi usado. propósito, mas nem de Yeah. propósito. Aliás, a nossa música, a música da primeira dança, que é uma cena que eu disse, pá, tenho de fazer a primeira dança, porque pronto, podes não saber dançar, mas vais-te mover de certas maneiras, mas se me disserem, se tens de fazer isto, isto assim, pá, isso eu sei. Isso são à vontade. Foi uma música do Flash, foi a que ele usa para pedir em casamento lá a mulher dele, a Irish. Sim, sim, sim. Keep Running Home to You, estás a ver? Estamos numa conversa em que nós dois percebemos exatamente todo este contexto, vimos os dois a série, mas é o que tu dizes, é uma das coisas que eu achava mais engraçada e achava super irónico, era eles fazerem referências no Flash a heróis da Marvel. Ok, claro que não vai estar a fazer referências tipo, sou super-homem, isso não fazia sentido quando em teoria é o mesmo universo, mas o facto de tu, eles fazerem referências ao Hulk, que achava, pá, é mágico. Por um lado é tipo, ok, bom desportivismo, mas ao mesmo tempo acho que é levar a um extremo toda essa parte, ok, referir Game of Thrones, tudo está-se bem para tentar ser atual e chegares à tua audiência, mas quando tu vais com referências de super-heróis de outra marca, eu acho que tu aí já estás a tentar, estás a puxar demasiado a corda no que toca a referências. É um constante pescar de olho. Por exemplo, a Marvel, pensando nos filmes, parece que a derrocada está à vista, no sentido em que o melhor já passou e agora estamos numa fase descendente. Não sei se és amigo de ver os filmes da Marvel. Sou. Até há uns tempos estávamos a viver uma cena fixe de séries e de filmes, e agora estamos numa fase descendente em que parece, oi, o que é isto, não é? Há filmes, o que é isto? Tanto de um lado como do outro. Eu recentemente vi o Aquaman e pensei, o que é isto? Eu acho que a Marvel tem a ver com, tu tiveste... O que eu queria dizer é, em relação à Marvel, se calhar na DC menos, começou a tornar-se uma espécie de muleta às piadas. Quando às vezes os personagens não pediam comédia. Não foi só isso que fez com que os filmes se tornassem aquilo que se tornaram. É este constante pescar de olho ao público e não ter confiança suficiente no universo que estão a criar. Concordo muito. Há personagens que pedem isso e têm de o ter. Sei lá, ainda hoje ou ontem vi o trailer do Deadpool. Deadpool carrancudo, não dizia a única piada, não fazia sentido. Não fazia sentido. O Deadpool vai ser isto over 9000, não é? Mas tem de ser. Enquanto que há outros personagens que não faziam muito sentido. Tivemos um grande problema no caso da Marvel. Primeiro, eles estão com uns horários demasiado. Epá, eles estão a tentar exportar tudo agora. Eu acho que eles estão a ser demasiado ambiciosos. Género, Sim, passa sim. um ano, mandas 3, 4 filmes. Que eu, enquanto fã, claro que eu quero ver bué de filmes, mas depois chego aos filmes em si e eles não são tão bons porque também não esperaste e não deste continuidade na história tão boa. E ao mesmo tempo, eu acho que tiveste 10 anos a construir uma história, praticamente, mais de 10 anos, e fizeste todo um início, meio e fim bom, de todo um arco que, quer queiramos, toda a gente sabia que o Thanos é o super vilão mais conhecido de Marvel e cenas. Claro que há outros muito bons que vêm aí, mas sabes que isto é quase tipo o ultimate bad deles, portanto, esta história foi muito bem construída com muito tempo. E agora passou. E como é que vai ser a partir de agora? E eles acho que ainda conseguiram lançar pelo menos a meu ver, o No Way Home é um Spider-Man muito bom. Foi um filme a seguir ao Endgame que é ótimo, mas o Endgame já foi. Isto foi uma expressão que até o meu irmão usou, foi tipo o grande orgasmo. Tiveste o grande orgasmo ao fim destes anos todos, estiveste a construir, e agora eles estão a tentar, tipo. Eu acho que estás sempre a tentar comparar com isso, e também não podes. Eu por um lado, também sinto que, enquanto fã da Marvel, me autossaboto. Não sei se essa expressão autossaboto, se estou a dizer bem ou não, mas faço uma autossabotagem. Pronto, isto também está bem. Ao criar expectativas relacionadas com esta fase que já passou, que também não podes fazer. Ligado a isso é o fenómeno paralelo quando uma série, seja ela pessoas ditas normais, estou a pensar, por exemplo, no Rick and Morty, quando o universo cresce tanto, há um ponto em que tem que voltar à base. Já experimentaste tudo. Já fizeste viagens no tempo, universos paralelos. Agora temos de voltar ao início. Problemas mais Pois é isso. comezinhos, não é? Tens que arranjar forma de baixar os personagens e pô-los num ambiente mais terra a terra. Em vez de teres um Thanos, tens um Gavião Arqueiro, mandar setas, por exemplo. Sim, é isso. Porque quando disparas, por exemplo, para um Doutor Estranho, ou um Thanos, ou um Thor, e é por isso que o Batman é sempre aquele herói, entre aspas,
funciona sempre. Ele também ganha poderes estúpidos e, se for preciso, torna-se uma ameaça multiversal. Eu acho que a DC está a agarrar o Batman com unhas e dentes. O Batman barra Joker. Sempre o fez, mas sempre tiveste provavelmente alguns hero misses, não é? Quer dizer, ainda agora eles tentaram agarrar o Batman. Tens muita cena da nostalgia, não é? Tentarem buscar o Keaton para toda a cena do Flash. E acabou por não funcionar. Eu senti que toda a questão, por exemplo, desse universo da DC era este problema do timing, que era, ok, nós começamos mais tarde a entrar nisto dos filmes como a Marvel, ou melhor, da forma como eles estão a fazer, do universo gigante todo unido. Então vamos tentar em 2 anos, por exemplo, fazer o que eles fizeram em 5 ou em 7. Conclusão, eles tentaram fazer tudo uma vez. Toda a cena, por exemplo, do Batman vs Superman é um filme que, para mim, explica exatamente o porquê que a DC falhou, porque eles tentaram, num filme, ter 3 ou 4 histórias ao mesmo tempo. Eles tentaram fazer, ok, o primeiro Batman, o Super-Homem 2, um contra o outro, e também o início da Liga da Justiça. Isto foram 4 histórias num único filme. Tu não consegues fazer tanta coisa num único filme se não dás atenção suficiente a todas, vai ser são pequenos asteriscos. Esses asteriscos ficam no ar e são todos maus. E eu acho que isto foi o grande problema. Enquanto que a Marvel fez isto, dizendo, olha, cada um dos nossos heróis principais vai ter só um filme. E mesmo algumas das coisas que lançam agora, eu gosto, por exemplo, eles com o Gavião Arqueiro, lá está, com o Hawkeye nunca fizeram um filme, mas lançaram a série. Eu fui fã da série, até gostei. Fiquei um bocado triste com o último episódio porque estava à espera que houvesse uma ligação com coisas do Homem-Aranha. Mas fora disso, gostei. E até foi uma cena que, sem haver o filme, passado estes anos todos, fez sentido a forma como até explicaram na série algumas das suas vivências. Mas o resto das personagens, lá está, tiveste um filme, depois tiveste muitos com vários filmes, várias histórias que foram criando toda uma narrativa que também demorou 10 anos. Eu acho que agora a Marvel está a fazer este problema de estão lançar demasiadas coisas, algumas que eu continuo a achar que têm qualidade. Para mim, ainda agora o final de Loki é lindíssimo. E a forma como eles acabam tem a ver precisamente por ser uma das histórias mais antigas, tipo toda a história de Loki provavelmente ele é a personagem mais antiga que agora recentemente acaba por ter um meio, não vou dizer fim, um meio desenlace em que eles vão buscar coisas do início. Isso foi giro. Mas acho que este long storytelling também diz muito. Mas depois tem a ver com expectativas, que eu acho é como no stand-up também isto, que é, tu vês um special e dizes que este gajo é muito bom e gostas muito dele, e ele lançou, já não é tão bom, tu ficas desiludido. É perfeitamente natural, tipo, as expectativas também existem, são criadas e vale o que vale. Mas ao mesmo tempo, nós temos de perceber que as coisas são diferentes, as pessoas estão a avançar, estão a fazer-se cá um material de uma maneira diferente. Pronto, é o que é, podes não gostar tanto. Foi assim tão mal ou tu estás simplesmente a viver demasiado com a sombra daquilo que estavas a viver antes, não é? Isso é uma das coisas que me assola muito e quanto a isto às vezes da Marvel, eu penso muito disso, eu sei que vou com expectativas, mas depois fico desiludido. É porque também parte da desilusão veio do que eles fizeram, mas também veio da demasiada imagem enorme que criei na minha cabeça desnecessária. Estamos a falar de produções hollywoodescas e queres falar um bocadinho do teu podcast, Rodas no Ar? Falar desse tipo de produções para estas. Comecei o podcast agora recentemente, vou agora no episódio 5. Sou capaz de gravar ou hoje ou amanhã, para sair na quinta. Sai todas as quintas-feiras. Rodas no Ar é basicamente um podcast em que estou sozinho. Pode vir a ter convidados, se calhar, não é uma coisa que ponha de parte. A única companheira neste momento mais recente que está sempre é a gata, ela está por cá e às vezes salta na mesa, outras vezes não salta. Tem dias, o último episódio quase que me destruiu metade do setup, foi complicado, foi muito complicado. Mas pronto, foi uma coisa que eu decidi fazer para me manter um bocadinho ativo nas redes, sobretudo, porque eu sinto que já faço stand-up há algum tempo e é uma parte em que eu não evolui mesmo nada, eu nas redes continuo completamente estagnado, não tenho quase seguidores nenhuns, algo que eu queria trabalhar. Então eu já tinha tido podcasts anteriormente, tive o Suplex à Portuguesa com o Bot e com o Mata, com o Pedro Mata e João Bote Moreira. Eu estou dizendo isto, parece que as pessoas conhecem, tu conheces, claro, os ouvintes podem não conhecer necessariamente. Tive um já próprio, de um próprio, que era o Alfabeto do Humor, e que também sinto que este Rodas no Ar acaba por ser mais nesse intuito de, primeiro, ir tentar uma coisa para as redes, que neste momento uma das coisas que as redes possibilitam é pegares em podcast e em vez de meteres inteiro só nas redes, ires cortando,
o Spotify já tens vídeos. Fora do YouTube, para o Spotify tu metes o vídeo e vai direto. Mas ainda por cima, agora a questão do Reels com partes do podcast também é algo que me permite a mim alimentar as minhas redes sociais. Sem ser só alimentar com fotos de atuações ou só com Reels de atuações, porque também vale o que vale. E eu muitas das vezes até acabo por alimentar o Instagram com Reels de atuações que às vezes a piada até foi boa, mas a gravação não está tão fixe e tu acabas por ter de fazer isto. Ao menos assim eu posso garantir um bocadinho melhor qualidade técnica nessa parte. E depois permite-me ser um lugar de pensamento, em que pensar umas coisas, às vezes mando uma outra piada, às vezes crio piadas e também vai obrigando a escrever um bocadinho mais, que também é algo que quero e que acabo por traduzir para palco. Há coisas que eu fiz aqui que depois veio para palco, há coisas que é o contrário, que tenho em palco e que acabo por trazer para o podcast. Há coisas que nunca saem daqui, mas o objetivo é mesmo esse, é um sítio onde vou deambular sobre alguns temas e permite-me divertir e escrever um bocado sobre os mais diversos assuntos. Não tenho nenhum tema específico, enquanto o Alfabeto do Humor tem uma letra, agora eu faço sobre assuntos relacionados com essa letra, e este é, cada episódio eu lembro-me de coisas, sei lá. Esta semana passada falei de um pombo que era espião, esta semana sou capaz de falar do comboio da CP que foi usado para fazer um filme pornográfico, que acho hilariante, ainda assim tendo em conta que o meu sogro é maquinista da CP. Acho que é um bom assunto para trazer para o podcast, falar um bocado da minha experiência. Não que eu alguma vez tenha feito algo no comboio do meu sogro. Se ele tiver a ouvir isto, por favor, eu nunca fiz nada, nunca tive muitos andantes, sabes? Portanto, não vale a pena. Eu acho que mais depressa ia ser apanhado pelo Pica, que é uma coisa que eu não consigo perceber como é que eles conseguiram fazer isso e não serem apanhados pelo Pica. Acho hilariante. Aqui um plot twist engraçado era perceber que todos os comboios atrasados ou suprimidos foram por causa Por disso. causa disso. Muito bom. Era um plot twist do caraças e dava uma reputação à CP. Nós, se tudo corresse bem, chegávamos a horas. Só que está toda a gente a gravar filmes pornográficos. Não conseguimos. Já viram a quantidade de pessoas que têm OnlyFans? Não dá. Onde é que as pessoas podem seguir? As pessoas podem seguir nas redes sociais em Pedro Rodas Silva, em todas, tipo, se escreverem Instagram, TikTok, Twitter, Pedro Rodas Silva, se escreverem apareço. Fora disso, outras coisas podem também seguir a Rotina Produções, que é uma produtora da qual faço parte eu, João Boto Moreira, o José Pedro Rodrigues, o Miguel Vieira, o Pedro Almeida e o Luís Cruz. Aumentamos também a equipa. Temos cada vez mais noites de stand-up a acontecer, fora a Leiria, que é uma noite que temos mensal, o resto das noites concentra-se muito mais na Zona Norte e neste momento estamos a crescer bastante o nosso leque. Estamos a chegar a se calhar ter na mesma semana 3, 4 noites, desde Maria Pistolas ao Castle Rock, agora uma nova que vamos abrir que é o Paganini, que vai ser em fevereiro também. Estamos a ter algumas. Maria Pistolas é um espaço, pelas fotos, é um espaço muito agradável a fazer stand-up. É muito agradável, muito bonito. Já se fazia e faz lá stand-up em inglês. É um dos spots agora que se faz no Porto, se não me engano, mensal. E até foi precisamente um pouco também por aí. Nós também conhecemos a pessoa que faz em inglês, que acabou por também nos dar esta ponte para fazermos lá em português. E é um espaço extremamente agradável. E lá está, e muitos destes outros que neste momento estão a aparecer no Porto e que estamos a criar, têm corrido muito bem, temos tido boas casas. Das minhas também preocupações é, além da parte pessoal de me desenvolver no stand-up, também desenvolver-me do ponto de vista de produtora, que é com a Rotina, e que andamos também a ver isso. E agora até o próprio solo do Bote que vem aí também no dia 2 de março, acaba por ser também um próprio desafio que nós não deixamos de ajudar, quer como produtora onde ele faz parte, mas sobretudo quer como amigos dele, queremos ver todo o sucesso do Bote. E pronto, e é isso, é muito isso. Rotina Produções e Pedro Rodas Silva em todas as redes. Vejam as coisas que Rodas no Ar vai sair todas as quintas-feiras, portanto, quem quiser ouvir e ficar a saber, e talvez um possível especial há de vir aí também. Sempre que vem cá tenho de dizer que sai desta vez não vou dizer quando é que sai, ok? Mas efetivamente tem aí uma coisa que já foi gravada, esta por acaso vai fazer em maio deste ano, um ano, e que eu gravei, decidi lançar primeiro Sem Abrigo Iminente, que já tinha sido gravado antes, e queria lançá-lo aí. Este foi gravado até no mesmo sítio onde o Zé Pedro Rodrigues gravou também o dele, os primeiros 10 que ele chamou. Nós acabamos por vários de nós gravar nesse spot também, na mesma noite, e pronto, eu também tenho aí cerca de uns 10 minutos, mais coisa menos coisa, que hei de querer lançar em breve também no meu canal do YouTube. Fiquem também atentos. Últimas palavras. Queres dizer alguma coisa sobre tudo o que se passou aqui? Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre fixe vir aqui falar contigo e ver a tua cama cheia de livros, que é sempre mítica. Principalmente porque desta vez já te conheci de forma pessoal,
consegui estar contigo. Infelizmente, no dia em que Portugal perdeu com o Marrocos no Mundial, mas foi uma noite engraçada. E que tive uma noite de merda, há que dizê-lo. Oh pá, não digas isso, Roberto. Foi uma noite em que eu e o Bote viemos com a frase, e agora com vocês a lenda, o mito Roberto Gamito. Essa frase ainda hoje é uma frase que eu e o Bote temos muito carinho por ela. E utilizam Foi para fixe, toda a gente, independentemente se chamem Gamito ou não. Já aconteceu eu começar assim, e agora com vocês a lenda, o mito, e eu, poça, não é o Não Roberto é. que vem aí, pá. E agora o Zé, e é tipo, não rima, não é a mesma coisa, falta aqui o Gamito, pá, falta-lhe aqui. Mas é isso, pá, é sempre fixe conversar contigo, fiquei muito contente pelo convite de voltar aqui ao Tertulia. E continuai aqui a ouvir o Tertulia Mentirosos, malta, e se gostarem também das minhas cenas ou tiverem curiosidade sobre um gajo que também gosta muito de Flash, tal como o Roberto, sigam as minhas redes.